Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor alcance todos vocês que estão conosco aqui na 100.5. Graças a Deus, mais uma quinta-feira, o Senhor nos concede a possibilidade de nós estarmos aqui reunidos através do equipamento de rádio, né? Através também aí da internet, para quem nos acompanha aí de outros estados do Brasil, pelo site. E você também que vai nos ouvir aí no RBT Plus, no YouTube, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de vocês. Tá certo? Eu quero iniciar a programação fazendo aquilo que a gente costumeiramente faz, que é iniciar orando. E eu quero apresentar a vida de vocês que estão em casa, vocês estão trabalhando aí, você que é vigilante, está aí na sua guarita, tranquilo. Você que trabalha na saúde, né, está dando seu plantão. Você também que é um paciente que está aí. Você que faz transporte de aplicativo. E você que está na sua casa, que já é audiência frequente, eu quero orar pela tua vida, concordar com a bênção de Deus na tua vida. Em especial, quero orar pelos nossos ofertantes, que são um tesouro particular dessa programação, são os ofertantes, né? Porque sem eles, se Deus não tivesse essas pessoas aqui, o programa não estaria no ar, né? Então, 5 anos agora em dezembro, a gente está fazendo, agora dia 23, a gente vai fazer 5 anos aqui na 100.5, é uma história de muitos programas aqui, de muitas respostas, orações, profecias aqui que se cumpriram, pessoas que foram curadas de câncer, e muita coisa aconteceu aqui nesses 5 anos. E os ofertantes, eles são participantes de tudo isso, eles são importantes, são um tesouro, né, particular que Deus tem, e também que eu trato eles dessa maneira. Então, por isso, eu quero orar pela vida de vocês, mas também quero que vocês concordem comigo com a bênção de Deus na vida dos ofertantes, tá certo? Então, você que está aí, que pode, ore comigo agora. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero bendizer o teu nome, te glorificar pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Nós só estamos vivos, nos movendo, respirando, porque é o Senhor que concede. Eu quero abençoar, Pai, a vida do teu povo que fica esperando a quinta-feira chegar para poder se conectar conosco e ouvir a tua palavra, Pai. Que a tua mão de misericórdia alcance essas casas e os locais mais tenebrosos, Pai. Que a tua luz possa raiar, Senhor, possa trazer paz. Que pessoas que estão depressivas, com pensamentos suicidas, Pai, o Senhor possa enviar para o teu anjo ali, Pai, repreender esse mal, repreender, Pai, essa coisa maligna, Pai, que está rodeando essa pessoa, e que o Senhor possa trazer libertação, Pai. Escuta a voz do teu povo, clamando do teu povo, Pai, que clama, que suplica, Pai, por socorro nessa noite. Meu Deus, dá resposta ao teu povo, usa a nossa vida para responder ao teu povo aqui, Pai, e concede, Senhor, aquilo que teu povo pede, suplica, aquilo que o povo clama, Pai, com fé, Pai, nessa hora, orando junto conosco, conectados conosco aqui, Pai, nessa rádio. Meu Deus, alcança essas pessoas, porque o Senhor é riquíssimo, Pai, o Senhor é grandioso, o Senhor é cheio de graça, e nós somos pobres, miseráveis, e precisamos, Senhor, da tua misericórdia, Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero te pedir pela vida dos ofertantes, meu Pai, da saúde, da graça, livramento, prospera teu povo, abençoa. Teu povo tem te honrado aqui há 5 anos, Pai, seguidos. Eu sei que o Senhor tem segurado eles na mão e tem abençoado, mas eu te peço, Pai, acrescenta algo especial nesse final de ano na vida deles, Pai. Escuta, Pai, as súplicas deles, Senhor, e os abençoa, Pai. Eles concedem honra, assim como eles têm te honrado aqui nessa programação, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, abençoa a vida de Neto, meu Deus. Toda praga, toda maldição contra a vida dele, nós anulamos agora nessa hora, contra a vida dele, contra a esposa, contra a filha, Pai. Nós abençoamos a Kel, a vida de Osmar,
Abençoamos essa rádio, meu Pai, que abriu as portas para a pregação do Teu Evangelho. E anulamos, Pai, toda palavra, todo decreto de maldição contra esse lugar, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, continue abençoando a vida da Raquel, dando saúde a ela, Pai, Osmar, Neto e todos que trabalham aqui nessa rádio, Pai, para que essa porta continue aberta, Pai. E assim nós te consagramos também essa programação, pedindo que o Senhor tome a direção de tudo, o controle, Pai, e que esse programa seja uma bênção, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão em casa. Contra o povo de Deus não vale praga, não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale nada disso, sabe? A gente está vivendo um tempo assim muito odioso e um tempo de muito falso profeta, de muita coisa assim absurda que a gente vê hoje na igreja. E o povo lança maldição pra cá, lança maldição pra lá. E às vezes o povo que é crente, eles parecem mais bruxos, feiticeiros, amaldiçoando, dizendo que tá vendo uma caveira na vida do outro, um monstro na vida do outro, uma doença, uma praga, uma coisa assim, sabe? Eu digo qual é a Bíblia que esse pessoal lê? Esse pessoal não tá lendo a Bíblia não, sabe? E são pessoas, eu tô aqui com um obreiro da nossa igreja, e ele sabe disso, ele vê lá, pessoas possessas por espíritos malignos dentro da igreja ministrando. Então lá na igreja, né, tiveram vezes lá que pessoas lá que vieram, que eram supostamente obreiros de igreja e tal, chega lá e manifesta, cai endemoniado, mas tá ministrando para os outros. Aí por isso que o pessoal fica falando que tá vendo isso, tá vendo aquilo, tá vendo aquilo outro e tudo mais. Então eu quero iniciar aqui o programa trazendo isso aqui para vocês. Esteja muito seguro da fé que você tem, da caminhada que você tem, entendendo que praga, maldição, mal olhado, inveja, feitiçaria, bruxaria, maldição de crente, nada vai prevalecer contra a tua vida, porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia vai dizer no provérbio que a maldição sem causa não se cumpre, entendeu? Para que uma praga recaia sobre a sua vida, tem que haver uma causa. Se não tem causa, não se cumpre. Então esteja muito seguro disso, sabe? As pessoas estão tentando diminuir o Deus da Bíblia, estão tentando diminuir o Jesus com esse tipo de coisa. O pessoal hoje da igreja, eu tenho visto, tenho comentado aqui, tenho trazido alerta para vocês, muita gente da fé cristã dizendo que é evangélico, cheio de prática de feitiçaria, de ritualística, de magia, de encanto, entendeu? Energizar objeto, né? Doutrina de bruxaria, sendo ensinado no púlpito da igreja. E hoje o povo está vivendo assim. E eu tenho visto pessoas amaldiçoadas por esse povo com medo dessas pessoas. Não tenham medo, não temam. Mateus 10:28, Jesus disse: não temo o homem que pode matar o corpo. Ele diz: antes temer aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele está falando dele mesmo, Jesus. Então a gente tem que temer o Senhor, sabe? Então nesse final de ano, esteja seguro disso. Não vá para a praia fazer simpatia, pular onda, vestir amarelo para trazer sorte. Você não precisa disso. Você precisa entregar sua vida para Jesus, né? E confiar nele e estudar as escrituras. Foi isso que mudou minha vida. Eu nunca fiz ritual na igreja, simpatia, isso, aquilo. Nunca fiquei correndo atrás de profecia. Eu corri atrás de uma Bíblia. E aí uma menina, assim que eu me converti, uma menina da escola, que ela orava muito para que eu me convertesse, ela me deu uma Bíblia. E aquela Bíblia ali, eu comprei uma canetinha daquela de marcar, amarela, uma caneta azul e uma vermelha. Com a azul, eu marcava ali aquilo que era a bênção, e com a vermelha eu marcava aquilo ali que era pesado, que estava ali, e pintava lá e fui estudando a Bíblia. E aquilo ali foi que foi me fazendo crescer diante de Deus, aprender, e nunca fui atrás de ritual, de profecia, de levar coisa ungida para dentro de casa, fazer isso, campanha de Pix. Eu nunca vi na Bíblia essas maluquices que estão se fazendo hoje, entendeu? Eu estava conversando com o irmão, né? E ele dizendo: pastor, tem uma missionária que ela só vê doença em mim, né? Ela vê isso, hoje Deus está te livrando que um caminhão ia passar por cima de tu, hoje o caminhão ia te matar. Aí no outro dia, hoje um trem ia passar por cima do teu carro quando fosse atravessar a linha. E outro dia, AVC. E no outro dia, infarto. E no outro dia, câncer nos ossos. E no outro dia, câncer no sangue. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que fé é essa? Me mostre na Bíblia Jesus amaldiçoando alguém. Só tem um evento que é registrado na Bíblia que Jesus amaldiçoou, mas não é uma pessoa. Ele amaldiçoou uma figueira. Que aquilo ali é um contexto profético que simboliza Israel, aquela figueira. E desde aquela época que Israel rejeita o Messias, que Israel só vive debaixo de guerra e conflito, né? E de maldições. Mas eu nunca vi Jesus amaldiçoar ninguém. Jesus chegava onde tinha prostituta, pecador e tal, e comia com a galera lá, e chegavam os religiosos, os fariseus, e dizia assim: rapaz, esse mestre de vocês aí que come com esse pessoal aí. Jesus disse: o médico não veio para os sãos, mas sim para os doentes.
O Filho do Homem não veio resgatar os santos, ele veio resgatar quem estava perdido. Então, a gente precisa, pregar um evangelho que atrai as pessoas e não que afasta. Tem duas coisas que acontecem na igreja hoje, Jordinha. Ou o pessoal é maluco e afasta o povo da igreja com essas doidices, ou então o povo atrai o povo só para comer churrasco, tomar Coca-Cola. Tem irmão lá na igreja que só vive insistindo comigo: pastor, a gente precisa mais de comunhão, tem que ter comunhão, vamos comer. Eu fiz: comunhão não é comida, comunhão é trabalho, é oração, é jejum. E em consequência disso, amanhã a gente pode comer junto, mas tudo começa pelo trabalho, não pela comida. Então tem igreja que só promove coisa de comida para atrair o povo. O que é que vai ter no final do ano agora nas igrejas? A mesma coisa tem no mundo: comida, chocolate, Papai Noel, amigo secreto, árvore de Natal, tudo isso aí, entendeu? Para atrair o povo. Então a gente precisa, pessoal, estar mais seguro do que a gente crê, entendeu? A maluquice hoje. Chegou um rapaz para mim que frequenta essas religiões aí africanas, e ele disse assim: pastor, me diga uma coisa, que negócio é isso aqui na igreja? Eu fiz: isso é bruxaria, você não sabe? Você é verdade? Ele fez: não, então, eu sei que é bruxaria, mas por que tá fazendo aí? Eu fiz: não sei. Talvez é uma apropriação cultural. Estou se apropriando aí disso daí, mas isso é uma loucura que está acontecendo. Então, esteja seguro disso, pessoal, da sua fé, entendeu? Me lembro uma vez, só pra gente caminhar aqui no programa, que uma mulher pegou, Neto, Jordan, falou comigo assim: olha, pastor, eu tô vendo que Deus está lhe livrando, viu? Eu fiz: amém, que bênção, glória a Deus. Deus está lhe livrando da doença. O senhor está doente, já foi ferido, mas Deus está lhe livrando. E se o senhor não vigiar, vai voltar. Aí eu fiz: tá, repreende em nome de Jesus. Aí no mesmo dia, outro chega pra minha mulher e diz: olha, o teu bebê Deus me revelou agora, tá enrolado no cordão umbilical. Aí eu fiz: tá, repreendido em nome de Jesus. Aí eu fiz: rapaz, eu tô na igreja, eu tô no Antigo Egito, e tal, onde tem magos, feiticeiros, bruxos, né? E aí, graças a Deus, né? Graças a Deus, Jordinho, eu tenho segurança no que está escrito na Bíblia, no que eu creio, e não liguei, né? Eu orei na barriga da minha esposa, orei por mim mesmo, repreendi, eu fiz: isso aqui não é visão, não, isso aqui é maldição. Repreendi, pronto, beleza, estou tranquilo. Mas quando você pega uma pessoa que ou não é da fé ou está começando assim ainda, aquilo aflige a pessoa, aquilo deixa a pessoa perturbada, entendeu? Olha, tu vai morrer, olha, tu vai... Que evangelho é esse, meu irmão? Entendeu? Deixa, Jordinho, a pessoa aflita, perturbada, angustiada, com medo, vai morrer, olha ali, tu vai... Aí, você angustia. Quantas pessoas eu encontrei que veio falar comigo: pastor Josué, quebra aqui. Quebrar o quê, irmão? A maldição que a pastora, o bispo, o apóstolo, o missionário... Não, irmão, tem maldição não. Tem maldição não. A senhora está em pecado? Não estou não. Eu falei: então não vai acontecer nada com a senhora não, vá-se embora, sabe? Então, esteja seguro disso. Chega o final do ano, começa aquela ritualística, e eu nunca vi a igreja evangélica tão mergulhada na bruxaria como está hoje. Aí vão fazer rituais de prosperidade, tomar um banho no óleo e um azeite, e bota o nome da pessoa dentro. Eu vi o Vale do Sal aqui, já tá lembrando? Eu vi um que a igreja comprou um cálice assim bem grande, botou um óleo marrom assim, e você colocava o seu nome dentro daquilo 7 vezes. Eu falei: isso é macumba, isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria, isso não existe. O que você tem que fazer para que seu ano seja diferente é se arrepender do seu pecado e entregar sua vida para Jesus. Nunca mais sua vida vai ser a mesma, só isso. Nunca mais. Foi isso que eu fiz. Eu saí da bebida, da prostituição, da vida que eu vivia, e aí fui para a igreja, entreguei minha vida para Jesus. Dali minha vida mudou. Mudou tudo. Até a mulher que eu namorava na época, queria casar, Deus disse: também não é essa, pronto, mudou tudo. Mudou. Agora não foi ritual, nada que muda a vida da gente. Eu vejo muitas pessoas que querem fazer ritual, Jota, mas não querem obedecer o Senhor, então não adianta. Então esteja seguro disso, tá certo? Eu começo com essa reflexão para que você possa usar a sua Bíblia, né? Tem Bíblia que o povo está em casa que a página está colada, desde que comprou que não abre. E tem gente que está com a Bíblia cheia de poeira, porque ele pega e abre só no Salmo 23 ou no 91 na estante. Também não vai adiantar nada, isso não é amuleto. A Bíblia tem que ser posta em prática, entendeu? O que está escrito, você crê tanto que você põe em prática, aí dá certo. Agora, deixar a Bíblia aberta na estante não adianta nada não. Tá bom? Queridos, estou aqui na companhia do obreiro Jordan, lá da igreja, um jovem, 24 anos é meu filho. 25, já fez 25 já, o tempo tá passando rápido. 25, estou aqui com ele, vai cooperar comigo aqui no quadro Socorro Vem do Alto, estou na companhia de Neto aqui também, Neto Marojo, sobrinho de Raquel. Neto gosta muito de ouvir a programação. E
eu quero, antes de passar aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, que fala sobre Natal, né? Esse quadro Socorro Vem do Alto tá interessante. Se você quiser aprender sobre o Natal, escuta esse quadro aí que vai ser uma bênção. Mas antes disso eu quero fazer um agradecimento aqui, assim, aos ofertantes, como eu sempre faço. Mas hoje eu queria fazer algo especial, sabe? Tô com um ofertante aqui, porque Jordan é ofertante da rádio também. Ele congrega lá na igreja, é obreiro, mas ele é ofertante da rádio. Porque lá na igreja é assim, o pessoal bizima, oferta, mas tem muita gente lá na igreja que tem uma oferta especial para a rádio, porque eles acreditam que essa programação tem uma importância diferente do culto, né? Jordan, ele tem esse propósito. Outros irmãos que vieram aqui, Michael tem esse propósito, Tiago tem esse propósito, João tem esse propósito, a irmã Evandra tem esse propósito. Então tem um monte de gente lá que diz assim: ó, pastor, essa aqui é para a igreja, mas isso aqui é para a rádio, porque eles consideram que aqui é especial, tá? Então também tem pessoas que não congregam com a gente, que também consideram especial e oferta aqui. Eu quero agradecer aqui essas pessoas, porque quando eu comecei há 5 anos atrás aqui, eu comecei pela fé, cheguei para Osmar, já tinha pregado aqui em 2008 como pastor, né? Que na época eu fui enganado, mas tudo bem, já passou. Ele nem pastor é mais hoje, se desviou, tá nas drogas. Mas no começo ele me enganou quando ele abriu um programa aqui. Enfim, eu não acredito que existe pastor ladrão. Eu acredito que existe ladrão que se diz pastor, né? Porque pastor ladrão não pode. Ou você é pastor ou é ladrão. Se você é um pastor, um homem de Deus, você não é ladrão. Agora, se você é ladrão, é porque você é um ladrão que está querendo se passar por pastor para enganar as pessoas. Então, isso aí foi um desses casos. Em 2008 preguei aqui e tal. Ele pegou um dinheiro lá na igreja e nunca pagou. E no começo, que não tinha ninguém para pregar, eu pregava no programa aqui. E depois que ele começou a arranjar gente com dinheiro, ele disse que não precisava mais. Eu vim, não pagou e beleza. Aí eu já conheci Osmar nessa época. Eu vim aqui: Osmar, quero começar um programa aqui. Tá aqui a mala preta. Aí eu dei um dinheiro de um dízimo que eu tinha, paguei 6 meses de programa e fui pela fé fazendo. E aí eu pensei que não ia ter mais condições de levar o programa à frente quando terminasse, mas aí Deus usou um ouvinte que falou comigo, que disse que Deus ia levantar ofertantes, né? E eu acreditei muito naquilo. E quando o meu dinheiro acabou, que eu não tinha mais condições de pagar sozinho, começou a chegar oferta, e hoje a programação é mantida pelos ofertantes, né? Então são 5 anos. São 5 anos, não é brincadeira, tem uma trajetória, é algo sério aqui, algo respeitado, esse programa, consolidado. E tudo isso é Deus que faz, mas tem a mão dos ofertantes aqui. Tanto dos que ofertam até hoje, quanto daqueles que já ofertaram. Tem pessoas que já partiram para a glória, entendeu? Tem jovens como o Jordan, que tem só 25 anos que ofertam, né? Então eu quero agradecer a vocês e quero lembrar vocês nesse final de ano que talvez as coisas podem não ter ocorrido como vocês esperavam, porque quando chega final de ano todo mundo quer ter algo para contar que aconteceu. Talvez as coisas não ocorreram como vocês esperavam, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: tenham ciência de que Deus está sempre cuidando da vida de vocês. Não é como vocês querem, é como Deus determinou para vocês. Está cuidando. Não tem faltado o alimento, não tem faltado a roupa, e vocês são ofertantes, não tem faltado o teto, né? E Paulo diz que se a gente tiver o que comer, o que vestir, estejamos contentes. Então eu quero dizer para vocês que Deus cuida da casa de vocês, porque a gente está insistentemente orando pela vida de vocês. A gente está insistentemente orando pelos ofertantes. Senhor, guarda eles. Senhor, livra eles no carro de acidente. Senhor, livra eles de doença. Senhor, não deixe teu povo gastar dinheiro com remédio. Senhor, dá saúde a eles. Senhor, eles te honram, honra eles de volta. Tem hora que eu estou brigando com Deus ali, no bom sentido, no altar, dizendo: Senhor, aquele povo da rádio, eles te honram, Senhor, há 5 anos, honra eles de volta. Então tenha ciência de que Deus, Ele está cuidando da sua vida. Sabe, às vezes, Jordinha, as coisas não saem como a gente quer na vida. Aí você pensa: mas rapaz, eu oferto ali, eu honro a Deus, Deus não me honrou. Calma, gente, tem coisas que a gente não pode ter na hora e no momento que a gente quer, porque isso vai afastar a gente de Deus. Só pra gente fechar aqui esse agradecimento, eu quero lembrar de um rapaz que vivia dizendo que precisava de uma moto para fazer a obra. A gente todo jovem, né? E ele: eu preciso de uma moto, ele queria uma moto, fazia de tudo para ter uma moto, na época que nem todo mundo tinha moto, não é tão popular como é hoje. E aí ele fez de tudo por causa dessa moto, né? E aí ele conseguiu a moto dele. Quando ele conseguiu a moto dele, a inauguração foi para um motel com a prostituta, um crente. Aí ele se desviou, se desmantelou. Ele era uma bênção na época, antes da moto. E aí eu falei pra ele um dia, ele com vergonha de me encontrar, eu procurando ele sempre fugia de mim. Quando eu encontrei ele, eu disse pra ele, eu fiz: entendeu por que essa moto não vinha, por que dava errado o financiamento, porque não é coisa. Deus está te livrando disso. Hoje
está caído, quer voltar e não tem força. E ele não voltou até onde eu sei para o Evangelho. Então tem coisas que não aconteceram para mim e para você, porque Deus sabe que não tem capacidade, a gente não tem suporte para segurar. Porque eu costumo dizer que a bênção pesa mais do que a maldição. A bênção pesa mais do que a prova. Muitos homens de Deus, quando foram provados, não caíram, mas quando estavam na bênção, caíram, como Davi, por exemplo. Então esteja ciente, você que é ofertante, há galardão de Deus para você nesta vida e no mundo vindouro, tá bom? Então quero agradecer a você, e você que ficou tocado agora e diz assim, eu quero também cooperar com essa programação. Como é que eu faço? Eu vou te falar agora. Você vai pegar aí o WhatsApp do programa. Tu sabe ele decorado, Jordinha? Sabe não me envergonhe não. É 91056834. Você vai anotar aí 83, que é o DDD do Paraíba, 91056834. Esse é o WhatsApp do programa, também é a chave Pix. Quem usa o Pix pode fazer sua oferta. Quem não usa, fale com a gente no WhatsApp, que a gente dá o número da conta, você vai ofertar e vai continuar aqui perpetuando essa programação, tá bom? Quem sabe agora em 2024 a gente tem um programa aqui na madrugada. O povo fala assim comigo, diz, meu pastor, eu não sei o que é que crente tem que acorda de madrugada para orar, a pessoa tá na cama e dá uma cãibra, a pessoa acorda e fica ali orando, a pessoa às vezes tá dormindo, dá uma dor de barriga e vai orar e tal, e o povo fica acordado e crente dorme tarde. É porque muitas vezes Deus levanta a gente para interceder por pessoas, sabia? Deus acorda a gente para orar por pessoas, para interceder por pessoas, né? Eu me lembro uma vez, meu irmão tá desviado do Evangelho, e de madrugada eu só pensando no meu irmão, direto, pensando nele, e aquele dentro de mim, vai orar por ele. E aí eu fui, saí e me coloquei em oração, comecei a orar por ele. E na minha oração só sai assim, Senhor, livra ele de assalto, livra ele. Passa 3 semanas, eu me encontro com a irmã, ela fez, pastor, o senhor ficou sabendo? Eu fiz de quê? Seu irmão, os caras quase mataram ele, foram assaltar ele, e disseram que ele parecia com não sei quem, como se tivesse confundido ele com um bandido, e tiraram a arma e botaram na cara dele e atiraram na cara do seu irmão. Eu disse, que dia foi isso? Aí ela foi falar o dia, no mesmo dia que eu estava orando. Aí eu cheguei lá na casa do meu irmão, na casa da minha mãe, e falei com ele. Eu fiz, olha, deixa eu só te falar uma coisa. No dia que os caras botaram a arma na tua cara, eu estava de joelho, Deus teu livramento. Ele começou a chorar. Então às vezes o povo de Deus, ele fica assim acordado, aquela coisa inquieta, mas é Deus usando os servos que ele tem para dar livramento, para abençoar. Então eu acho muito pertinente ter uma programação de madrugada, não só para o povo de Deus, mas também para abençoar quem está pensando em se matar, usando droga, perturbado, oprimido, numa boca de fumo, entendeu? Então quem sabe você vai ofertando aí e a gente consegue ampliar o nosso horário aqui e a gente tem uma programação na madrugada. Faz muito tempo que eu oro por isso. Quem sabe 2024, né? Então oferte, ajuda a manter a programação. A coisa mais rara hoje é você ter um programa de rádio sério que prega a palavra, que não gasta tempo para mandar abraço, para falar besteira, para dizer o que Deus não disse, para falar o que Deus não fala, para dizer o que não está na Bíblia, entendeu? É raro. Para profetizar maldição, praga, doença para o país. Já não basta tanto de coisa que tem no Brasil de ruim, né? Então abençoe. 839-9105-6834. 839-9105-6834. Chave Pix, se você quiser mandar a sua oferta, pode ser qualquer valor. E também, se você não usa o Pix, fale com a gente, você vai na lotérica, deposita, vai num banco, enfim, você não vai deixar de ser ofertante, vai fazer parte desse time dos valentes que mantém a programação no ar e também vai estar sendo abençoado igualmente com eles, tá certo? Pessoal, no mais é isso. A gente vai dar sequência aqui, vai pro quadro Socorro Vem do Alto, tá? Neto vai soltar aqui a vinheta já e eu vou alertar você, é algo sobre Natal, interessante aqui o caso do irmão. Tinha um monte de pergunta na frente, essa chegou agora, mas eu já pulei ela, porque ela é pertinente para esse final de ano agora, tá bom? Então, Neto vai soltar a vinheta aí, pô a locução aí, já tá tudo com ele aí, já tá tudo em ordem aí. Fica aí ligadinho, escuta, presta atenção que a gente vem com a resposta. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz e graça, pastor Josué. Eu sou ouvinte assíduo da programação desde 2019. Cresci muito no conhecimento das escrituras durante esse tempo que acompanho o programa. Eu fiz um propósito aqui na programação e fui atendido agora em outubro. Por isso comecei a ser ofertante e pretendo ser fiel.
pois saí da carteira assinada para ter meu próprio comércio. Também estou muito feliz por minha esposa ter se convertido através da programação. Só tenho glorificar a Deus por tudo. A minha situação é a seguinte: o meu pastor me pôs na direção e coordenação do culto de missões. Porém, recentemente ele pediu para eu organizar um culto especial de Natal. Eu fiquei tão constrangido que não consegui responder absolutamente nada. Só fiz balançar a cabeça e concordar. Mas vendo a movimentação e badalação que está ocorrendo na igreja por causa desse culto, minha consciência está pesando. Também creio que o Espírito Santo está me inquietando para tomar uma posição como homem de Deus. O conjunto de senhoras ornamentou o templo todo com uma configuração natalina. Puseram até pisca-pisca na entrada e no altar. Também organizaram um amigo secreto. Daí o povo se animou de vez e vão fazer um mega jantar. Estão até cobrando R$100 por cabeça para contratar um buffet. Estou me sentindo muito mal porque não quero causar divisão, contenda e nenhum tipo de atrito com meu pastor. Porém não posso assinar embaixo e compactuar com algo que eu tenho pleno conhecimento que não é bíblico e está totalmente fora da direção e visão do verdadeiro evangelho. Queria uma direção bíblica e uma orientação sua, pastor. O que devo fazer diante disso? Devo fazer só essa vez para não entristecer os irmãos e não gerar atrito com o meu pastor? Ou eu devo falar abertamente o que entendo acerca disso e o que estou sentindo no meu espírito? Amém. Tá aí a questão do nosso irmão. Muito interessante. Eu recebi acho que umas 3, 4 perguntas sobre essa questão de Natal, né? Eu fico feliz porque eu vejo que o pessoal está abrindo os olhos para isso. A primeira coisa que eu quero abordar aqui nesse caso aqui é essa ideia de Natal, né? Que a gente tem que ter o culto de Natal, e chegou o Natal, né? O nascimento de Jesus, do Filho de Deus. A primeira coisa que eu quero abordar aqui é isso, para depois poder responder o que ele perguntou. O que é que ele deve fazer? Fazer uma vez para não ter atrito, porque já gastar dinheiro, arrumar tudo, quem sabe já contratou o buffet, né? E aí ele faz só essa vez aí e tal, para não ter atrito, e depois não faz mais, ou ele chega logo e manda a real logo pro pastor, enfim, né? Depois eu vou responder isso, mas eu quero primeiro falar sobre essa questão do Natal. E Jordan vai também aqui cooperar com isso aqui, né? Ele tem alguma experiência nesse tema, ele vai poder falar, tem aprendido e vai cooperar com a programação. E você também que vai ouvir depois aí no RBT Plus, tá gravando ali, não tá? Depois você que vai estar aí no RBT Plus, você vai comentar aí também, porque os comentários de vocês são importantes, eu leio, vocês falam coisas tremendas aí, coisas espirituais, contribuem muito com o testemunho pessoal de vocês, né? Tá certo? Então, deixa só eu abordar essa questão do Natal aqui. Eu já li a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, e sinceramente eu nunca vi na Bíblia, em nenhum lugar, nem no Antigo Testamento, principalmente no Novo, né, alguma referência que havia uma comemoração na igreja, que havia uma doutrina, que havia a importância de você comemorar o nascimento de Jesus. E no dia 25 de dezembro, não existe isso. Não existe data. Por exemplo, quando você observa assim, você lê no Antigo Testamento, Jorginho, você abre lá, aí tem assim, no ano tal, do mês assim, do 4º ano do reinado de Salomão, foi construído o templo. Aí tem a data que foi construído o templo, exato, você pode saber a data. Você podia até fazer uma festa, porque tem a data lá. Mas sobre o nascimento de Jesus, achei um versículo na Bíblia que diz o mês, o dia que ele nasceu, não tem. Justamente porque Deus sabia que o povo era idólatra e ia inventar essas coisas. Então não tem. E até porque o que é importante não é o nascimento de Jesus. O que é importante, Jorginho, é que ele morreu para pagar o meu e teu pecado, e ele conseguiu ressuscitar. Ele fez uma coisa que ninguém faria. Ele venceu a morte, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, capítulo 1, versículo 18, né? E aí criou essa ideia de comemorar, e vocês mal sabem que isso vem da igreja romana. Esse negócio comemorado, 25 de dezembro, essa coisa do 24, 25 de dezembro, isso aí era uma comemoração de Roma. Você pode pesquisar a história, não estou falando aqui de Bíblia na história, vá lá, pesquisa a história romana. Havia uma comemoração pagã, aquele pessoal ali adorava os astros. Roma tem muita cultura, Jordan, muita coisa da Grécia. A Grécia foi o maior império antes de Roma, e quando Roma domina o mundo antigo naquela época, adotou muita coisa da Grécia, e ficou uma coisa mística, né? Até porque também muitas entidades que eram adoradas no Egito, elas eram adoradas na Grécia com outro nome, aí adoradas pelo povo celta com outro nome, e sempre tinha um outro nome, mas era a mesma entidade, entendeu?
você vai encontrar Azerá, Nimrod, você vai encontrar Baal sendo adorado em várias culturas, né? E aí, Roma tinha um ritual de adoração aos astros durante essa data, 24 e 25 de dezembro, né? Eles tinham essa adoração e tal. E aí, quando Constantino, com o crescimento do cristianismo, ele adota o cristianismo como a religião oficial de Roma, ele não adotou o cristianismo, Jordan, dos apóstolos. Ele adotou o cristianismo da cabeça dele, como ele queria, do jeito que ele imaginava. E aí ele disse assim, olha, interessante, a partir de agora, 24 e 25 de dezembro, não vai ser mais adoração aos astros, não. Vai ser o dia de celebração do Filho de Deus. Perdão, o nascimento do Filho de Deus. E aí começou isso, né? A igreja romana. E aí quando esse pessoal veio para as Américas, que vieram fazer suas missões de evangelização e tal e tudo mais, introduziram isso no povo brasileiro, e está muito essa cultura de comemorar o Natal como o nascimento do Filho de Deus. E aí o povo crente viu que não tinha nenhum problema, que era uma coisa legal, e adotou. Só que, biblicamente falando, se você quiser fazer algo que está na Bíblia, não tem celebração do Natal. Não tem. Não existe comemoração pelo nascimento de Jesus, e Jesus também não nasceu dia 25 de dezembro, né? Alguns historiadores falam que a data aproximada do nascimento de Jesus é entre março e abril, né? Então, eles fazem isso baseado em quê? Nas estações do verão, tal, diante do que Jesus nasceu ali, naquele estábulo. Eles pegam aquela cronologia ali, que fala em Lucas, que narra. Aí eles dizem assim, não, isso aqui supostamente foi no verão, porque, por exemplo, no inverno não podia e tal. E eles chegaram a uma data estimada, entre março e abril. Mas Jesus nasceu em 25 de dezembro. Então, se vocês querem comemorar o aniversário de Jesus, né, vocês querem comemorar, vocês têm que estar comemorando na data errada. E outra coisa, como é que vocês vão comemorar o aniversário de Jesus, quando que Jesus é a figura de Deus encarnado? E ele é transcendente, ou seja, ele não tem começo de dias nem fim. Então é muita viagem hoje que a gente tem na igreja. É muita viagem mesmo, entendeu? É muita burrice evangélica acumulada, entendeu? E eu comemorava, quando eu me converti, eu comemorava, porque meu pastor ensinou a comemorar. Só que eu fui ler na Bíblia toda, eu disse, onde é que está esse negócio aqui que o pastor diz? Ele falou lá e tal, mas onde é que está na Bíblia? E o problema é que o pastor, ele pode fumar maconha no púlpito e dizer para os irmãos que é uma erva natural que vai fazer bem, que todo mundo vai virar maconheiro na igreja. A gente tem que ter, como eu falei no começo do programa, convicção do que está escrito, ser guiado pelo que está escrito. Muita gente diz, que o pastor está me enganando. Eu falei, não, o pastor não está me enganando, não. O problema é que você não lê a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, ninguém lhe enganaria, não. Então não existe essa coisa de Natal. Por isso está explicado também para os irmãos da igreja que chegaram de outras igrejas agora, por que o pastor Josué não comemora Natal lá na igreja? Porque não existe isso. Na Bíblia não existe isso. De 25 de dezembro, quando cai num dia de domingo, por exemplo, 24, a festa lá, eu faço um culto de ação de graça, né, na igreja. O que é um culto de ação de graça? Eu faço um culto para agradecer a Deus pelo ano, pelas coisas que aconteceram. Só isso. É isso que eu faço, um culto de ação de graça na igreja. Mas Natal, não. E no dia 31 eu faço uma vigília da virada, a gente se reúne. Não tem coisa melhor do que passar aquela cronologia de virar o ano, você com os irmãos de joelho orando, agradecendo a Deus. É maravilhoso isso. Mas Natal, e como o caso do irmão aqui, botar pisca-pisca, só faltou entrar um Papai Noel no meio do culto. Olha aqui a benção, irmão, ho, tá a benção aqui, você pediu, olha aqui, irmão, segura a benção, né? E aí, como o Papai Noel vinha nos veados, né, voando, o Papai Noel místico, o Klaus, o Sextana Klaus, sei lá, que é um santo, aquilo ali, um polonês, sei lá como é que é, em vez de ele vir voando, na versão evangélica, ele vinha na carruagem de fogo de Elias, né? Voando, tá aqui a benção, ho, vaso, recebe. Não é? Pisca-pisca, amigo secreto, é o que? Confraternização de empresa, né? Um churrasco, negócio e tal. E aí, para completar, 100 conto por cabeça para fazer um buffet. E quem não tem os 100 conto agora no final do ano? E outra coisa, tá caro, viu? Tá caro. Às vezes as irmãs, o pessoal na igreja quer organizar um jantar. Pastor, pode fazer um jantar? Pode, faça o que você quiser aí. Quanto é que vai ser? 15 reais, pastor. Eu falei, 15 reais você não compra nem salgado de R$1 mais. Não faz um lanche. E aí 100 conto por cabeça lá, o negócio tá caro. Lá na igreja, o pessoal diz, 15 reais, tá bom pra vocês, viu? Quem é do miato tá bom. Tá melhor. Então, 100 conto é comida. Vai levar, o pessoal vai levar comida na vasilha pra casa, né?
Então, assim, o primeiro ponto que eu toco é esse. É uma comemoração, assim, que não tem sentido. Tem tanta coisa na igreja que não tem sentido hoje. Gente, a fé é seca. É oração, louvor e palavra. O que você quiser inventar aí é porque você não consegue conviver com isso, né? Tem que inventar retiro. Agora em fevereiro vai ter que ter os retiros, né? Tem que ter os retiros de carnaval, tem que ter os concílios, tem que ter os jantares de casais, tem que ter o cine gospel pop jovem, né? Um irmão lá da igreja foi entregar a pizza, né? O motoboy foi entregar a pizza na igreja. Era a noite da massa de Jesus. Era pizza com força. O culto Jesus é massa. Era com o quê? Com massa de pizza. Entregando lá 30, 40 pizzas para os jovens comerem e assistirem esses filmes gospel. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Que Bíblia o povo está lendo. É por isso que o evangelho, Jordan, está descredibilizado. Está descredibilizado. Nós temos comediantes que se dizem pastores. Nós temos meretrizes que se dizem missionários, né? Então, meu irmão, a primeira coisa que eu abordo aí, que o senhor já sabe, né? Porque o senhor botou que já sabe que está errado, enfim. Mas eu estou falando isso aqui só para quem está em casa entender, né? Não existe isso. O que você tem que celebrar na igreja, todo culto que você for, dar glória a Deus e louvar, é pela sua salvação. Porque Jesus lá na cruz disse assim: está feito, está consumado. É isso que a gente celebra. Quando eu digo aos meninos, rapaz, bota pra torar nesse louvor aí, levanta a mão, chora aí, dá glória a Deus aí, rapaz. Tu é salvo. Eu digo logo isso. Ou se vocês estão mortos aí, vamos celebrar aqui. É isso, não é? Nasceu o menino Jesus. Plim blum, plim blum, plim blum. Papai, não, pelo amor de Deus, gente. Não, isso aqui, a gente é nova criatura, gente. A prática é nova. Existem dois tipos de gente dentro da igreja: nova criatura e velha criatura. A velha criatura é a pessoa que veio do mundo, mudou a roupa, usa paletó, usa gravata, mas as crenças continuam as mesmas crenças mundanas. Entendeu? Então vamos mudar isso aí. Não existe comemoração Natal na Bíblia, pode achar. Se você é teólogo, mande aqui uma mensagem no WhatsApp do programa e mostre na Bíblia aqui que alguém na igreja apostólica escreveu uma recomendação para a comemoração importantíssima do Natal. Né? Que Natal vem o radical da palavra de natalidade. De quê? Nascimento. Natal, natalidade, nascimento. Aí o povo, estamos no espírito natalino, né? Em que espírito é esse? Eu só conheço o Espírito Santo, Jorge. E o espírito do diabo. Tem dois: o espírito de Deus e o espírito do diabo. O natalino é outro que criaram. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos se questionar. Vamos questionar o que a gente crê, tá? E esse é o primeiro ponto que abordo. Vou passar aqui para Jordinha, para ele fazer a consideração dele aqui, contribuir aqui com a resposta para esse irmão, porque depois aqui eu vou entrar mais profundo na pergunta dele aqui. E você que está em casa aí, já vá se afiando aí para você comentar lá no RBT Plus, tá certo? Amém. Uma coisa que eu observei nessa pergunta do irmão, quando ele estava falando sobre, não tanto na pergunta, mas sobre o relato que ele fez sobre a questão dos cultos de Natal e tudo, assim como o pastor Josué estava falando sobre as datas e enfim, a gente tem uma ignorância, a gente está vivendo um tempo de ignorância tão grande na igreja que as pessoas não chegam sequer a pesquisar mesmo sobre algumas coisas, porque como o pastor estava falando agora há pouco, se você for pesquisar a origem do Natal e tudo, mesmo se você não souber toda essa parte da Grécia, dos romanos e tudo, você vai entender. Por exemplo, eu era criança e assistia filmes do São Nicolau, né? Eu acho que era um velho que entregava presentes, não sei o que. Assim, só de ver aquilo ali, você já sabe que aquilo ali não tem nada a ver com o cristianismo. Aí tem gente que vai dizer, não, mas ali eles perverteram, botaram Papai Noel para colocar no lugar de Jesus e tal. Enfim, é como o pastor falou, eu não vi lugar nenhum na Bíblia que fala que Jesus nasceu no Natal. Não tem lugar nenhum. Aí algumas pessoas que eu conheço falavam assim, não, vamos comemorar porque nós não sabemos o dia do nascimento de Jesus, então vamos comemorar no dia 25, que é uma data que a igreja escolheu para comemorar ali. Mas eu não sei onde foi, quando foi, nem onde foi que a igreja escolheu essa data para comemorar o nascimento de Jesus. Até porque o próprio Jesus, ele tem algumas passagens, eu estava dando uma folhada aqui, tentando lembrar de onde ficava, que o próprio Jesus, ele fala sobre os judeus, quando eles davam muita atenção a certos dias, meses, estações, porque o judeu, ele é muito ritualístico, né? Ele tem a questão da festa das barracas, festa das tendas, festa disso, festa daquilo, e tinha todo um ritual, toda uma coisa ali, enfim. Jesus fala, não desfazendo daquelas coisas, até porque muito daquilo foi o próprio Deus que direcionou o povo a comemorar e lembrar de certas coisas que Deus fez pelo seu povo, mas porque aquele povo dava mais valor àquilo do que a própria obra de Deus, do que a própria caridade, o próprio evangelho, a misericórdia, o amor. Exatamente. E aí, esse é o primeiro ponto que eu penso sobre o relato do irmão. E o segundo ponto me lembra, eu ia para uma igreja mais tradicional quando era criança com a minha avó, não era convertido nem nada, mas minha avó me levava
Meus pais chegavam a me levar algumas vezes. E esse relato do irmão me lembrou muitas situações ali ruins, péssimas, que eu vivi ali. Eu vim de uma família pobre, aquela coisa toda, e eu lembro que muitas coisas que meus colegas tinham eu não poderia ter, de poder aquisitivo, ao ponto de que, por exemplo, minha mãe e meu pai se esforçavam muito para pagar uma escola particular para mim, aquela coisa toda, porque eles tinham medo de ir para a escola pública, ir para as drogas e etc e tal, tinha aquele estereótipo. E eu lembro que na minha formatura, cobraram em 2008, sei lá, 6, não sei, era 100 e poucos reais e a gente não teve condições de pagar. Então, tipo, um amigo meu que tinha um pouquinho mais de condições pagou 200 e eu fui como convidado para minha própria formatura. E eu lembro que aquilo foi uma coisa triste, chorei e tal, criança. E na igreja aconteceu Aí isso? Na igreja... Que deveria ser diferente. Ou seja, que a igreja é um lugar que a gente entende que é o lugar que recebe os rejeitados, os oprimidos. Se você for ver a caminhada de Jesus, o ministério de Jesus é esse, ele vai tirando aquele bêbado, prostituta, mendigo, doente, aleijado. Exatamente. A igreja de Jesus, ela tem que ser inclusiva, não no sentido da palavra que é usada hoje pelo pessoal da política, mas no sentido de que a gente acolhe o órfão, acolhe a viúva. Os pecadores que estão arrependidos. Exatamente. E quando a gente cria uma coisa como essa, um evento como esse, por exemplo, um buffet que tem que dar 100 reais e tudo, a gente faz o contrário, a gente põe pra fora. E isso não é coisa de hoje. Eu lembrei dessas situações que eu passei, porque eu lembrei que eu passei isso na igreja com a minha avó, quando minha mãe começou a frequentar lá, tinha coisas como essa. Vai ter um jantar, não sei aonde, um encontro, não sei o que. Naquele tempo já era 100, 150 reais. Eu tô falando de 15 anos atrás. E quando você corrige o valor, dá o quê? 500 conto hoje? Muito dinheiro. Isso aí eu tô falando de... Não é nem 15 anos, é mais do que 15 anos. Eu tinha 8 anos de idade, por aí tinha uns 17 anos pra trás. E muitas vezes a pessoa não vai, né? A gente não ia, e a gente se sentia rejeitado. Imagina, a gente tinha acabado de chegar na igreja, minha mãe tinha acabado de chegar lá, se batizou, eu era criança. E poxa, você vê todos os seus coleguinhas indo ali, você não vai. Isso eu era criança. Imagina as pessoas que já são mais velhas. Exatamente. O cara que acabou de vir das drogas, o cara que acabou de vir disso, daquilo outro, de uma vida... Não tem 100 conto pra pagar nesse buffet. Cara, o cara não tem 10 reais pra ir pra igreja, vai a pé de um lugar pra outro e tal, ali em busca do evangelho, e chega lá e encontra essas coisas. Pisca, presente, amigo secreto. Que não tem nada a ver com o evangelho. O próprio amigo secreto, nesse lugar que eu falei, também tinha essas coisas. Ou seja, não é uma coisa de hoje. E isso separava. Sim, tem que dar o presente também, né? Tem que dar o presente, você tem que comprar. E dependendo do lugar, tinha coisa assim, por exemplo, o presente tem que ser a partir de 50 reais, por exemplo. Entendi. Isso muitas vezes a minha família, por exemplo, não ia pra retiro. A gente só foi pra um retiro no tempo. Por causa desse negócio aí, que tinha que pagar, acho que era 200 reais para ir pro retiro, naquele tempo, eu tô falando de 15, 17 anos atrás. Então assim, onde eu quero chegar com isso? Não é a questão do dinheiro, mas gente, o evangelho, ele é inclusive, como eu falei, é para trazer o povo para perto, é para trazer o rejeitado. A gente vai fazer o culto de ação de graças lá, e enfim, é um culto aberto, e se passar um drogado no meio da rua, o que ele quiser lá, ouvir o evangelho, a pregação da salvação, a pregação que salva o pecador do pecado, que salva o pecador da condenação, é pro cara entrar lá e entregar a vida para Jesus. Verdade. Não interessa se o cara tem 10 reais, 20 reais para dar uma comida lá. Exatamente. E se caso a igreja puder arcar, como o pastor falou, poxa, a gente faz ali uma cotinha, todo mundo dá um negocinho, e tiver uma comida depois do culto, amém. Dê um prato de comida para ele. Exato, dá um prato de comida pro cara. Agora não o contrário, não atrair a pessoa por causa do que tem disso, entendeu? Ou excluir por causa dos valores. Ou excluir, assim, é uma coisa que, com perdão da expressão, chega a ser ridícula, porque a gente afasta o povo de Deus, a gente se coloca num casulo ali que nós somos o clubinho evangélico que vai fazer aquilo ali, e que no final das contas a gente acaba excluindo as pessoas da própria igreja. Então assim, a minha visão sobre o relato do irmão em relação à situação lá, eu não conheço o pastor dele, eu não conheço a vivência do irmão, mas essa situação específica, na minha opinião, está toda errada. Está toda errada porque está tirando totalmente o foco do evangelho, no lugar da gente incluir e ganhar uma para Jesus, que é o foco de todo culto, é o foco de todo uma festa, né? A gente está fazendo uma festa, uma comemoração, e que está excluindo a galera. Pra gente. O próprio povo da própria igreja. E com certeza isso aí de fruto positivo eu não acredito que saia nada daí. Só carnalidade, reclamação dos presentes, né? Que eu sei que vai ter. Certeza. Aí deu uma coisa boa, ganha uma coisa ruim. Glutonaria, porque a galera vai botar pra descer nessa um buffet lá, só comida boa, um buffet caro. Tem 100 reais, não, você bota aí 10 irmãos é 1.000 conto, 20 irmãos 2.000. Eu acho que até, assim, não vou falar 100% que, mas acontece muita igreja, a liderança vai embolsar uma parte aí, porque não vai sobrar muito dinheiro aí, se for igreja grande, né? É dinheiro com força, com certeza. Né? Também não sei a quantidade de comida, mas vai ter glutonaria. O que isso tem a ver com o evangelho? Com certeza. Eu acho que o foco é justamente esse, tipo, tudo que o pastor fala muito sobre isso lá na igreja. A gente tem 2 andares e o andar de baixo a gente resolve alguma coisa e tal. O de cima, o pastor fala muito sobre isso. O andar de cima ele é separado para fazer culto, louvar a Deus, orar, falar da palavra de Deus. Acabou.
A igreja hoje está sendo usada para várias outras coisas, e às vezes o cara usa desculpa, não, isso aí é para atrair o povo. Eu não acho que vai atrair ninguém com um negócio de 100 reais ali no buffet e tal. E mesmo se for atraído, o cara vai ser atraído por um pisca-pisca. A pessoa que chega. O que você está ensinando para a pessoa com isso? Exato. Não, o que você está ensinando, pessoal? Qual a diferença dessa festa que esse povo está fazendo na igreja para a festa que o povo vai fazer no mundo? Porque não vai ter bebida? Exato. É a única diferença. Entendeu? Gente, pelo amor de Deus, ou você crê no evangelho ou não crê. Uma vez um rapaz chegou para mim assim e falou assim: pastor, sabe por que a igreja não tem muito jovem? Eu falei: diga aí. É porque eu acho assim, o senhor não faz programação para jovem. Eu falei: sim, o que é uma programação para jovem? Me diga aí o que é uma programação para jovem. Um cinema gospel, balada ele não falou não, porque ele sabe como é que eu sou. Um cinema gospel, um retiro. Eu fiz: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se um jovem vem para essa igreja só porque tem um cinema com as menininhas bonitinhas novinha, ele não vem por causa do evangelho, ele quer namorar. E se ele vai para um retiro porque vai ter algazarra de jovem, banho de piscina, menininha ali de biquíni, ele quer isso, a minha da mesma forma. Eu tenho que pregar a palavra, quem quiser venha, se não vier ninguém, problema. Minha obrigação não é converter nem atrair ninguém, minha obrigação é pregar. Quem vai converter é o Espírito Santo. Entendeu? Não tô nem aí, por isso que cada vez que eu vou ficando mais velho, eu vou perdendo essa compostura que o povo chama de ética, que para mim isso tem a ver com ética, essa compostura de você tentar ser agradável para atrair as pessoas. Eu não quero atrair ninguém, eu quero pregar a palavra. E se a pessoa crê nessa palavra, que ela venha, só isso, entendeu? Por isso que eu não faço isso. E quando eu promovo um jantar na igreja, alguma coisa assim, que é bem simples lá na igreja mesmo, eu prefiro que as pessoas que não participam de nada não venham, ser atraídas só por comida, entendeu? Eu acho isso menospreza a figura de Jesus. Você nunca foi para a igreja, só vai hoje porque tem comida. Para mim, está menosprezando a figura do Senhor. Por isso que eu não me constranjo com isso. Agora, o que eu queria abordar aqui nessa pergunta do irmão, que é o que acontece com a maioria das pessoas, que é um problema de caráter, é falar assim, como ele perguntou: posso fazer só uma vez para o pessoal não se chatear e para não ter atrito com o pastor? O problema que a pessoa enfrenta é esse. Eu quero até ler um versículo. Eu quero ler de duas pessoas aqui, de Pedro e de Paulo, dois grandes líderes dentro da igreja. Olha o que eles falaram sobre essa questão de não desagradar as pessoas. Lá em Gálatas capítulo 1, o 10 e o 12, Paulo vai dizer assim agora. Gálatas, na sua Bíblia tem aí, o 1, o 10 e o 12, Paulo vai dizer assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Gente, olha o que Paulo está dizendo aqui, João. Ele está dizendo o seguinte: eu vim para a fé para agradar os homens ou para agradar a Deus? Eu estou procurando o favor de Deus ou dos homens? Eu estou procurando ser aceito por Deus ou pelos homens? Aí ele pergunta, ele fez: se eu viesse, ele vai dizer, Neto, agradar os homens, eu não poderia servir a Deus. Porque o evangelho que eu recebi, ele não foi dado por homens, ele foi dado pelo próprio Deus. Então a primeira coisa que alguém precisa entender quando vai servir a Jesus é que você vai desagradar muitas pessoas. Na época, hoje não, graças a Deus, minha mãe é uma bênção, vai se batizar lá na igreja e tudo, eu vou batizar minha mãe. Mas quando eu me converti, minha mãe me botou pra fora de casa, Neto. Comecei desagradando meus familiares, eu fiquei sem onde morar, gente. Vivi minha vida tranquila, de empregada, vida boa. Eu ia de táxi pra escola naquela época, nem ônibus eu pegava. Aí de repente eu me converto e a minha mãe diz assim: a coisa vai agravando, não, pode pegar descendo. E aí eu vou embora de casa, não tenho onde morar. Falei pro meu pastor, eu falei: mora no fundo da igreja, né? E fiquei nessa vida. Então eu já comecei desagradando minha família. Só que hoje as pessoas estão querendo vir para a fé e continuar agradando o mundo, amigos do mundo, familiares do mundo, pessoas do mundo, um monte de gente. Aí você vê um homem que possivelmente é um obreiro, porque ele diz assim: estou liderando o culto de missões. Aí ele está com medo agora de falar a verdade para não desagradar o pastor e a igreja. Ah, meu irmão, se o senhor fosse lá da igreja, pode deixar que eu falo. Pronto, eu já faço questão de falar isso logo e pronto, e beleza. Porque quando a gente vai servir a Deus, Jordan, Neto, a gente tem que ter convicção de uma coisa: eu preciso agradar a Deus. Você nunca vai agradar as pessoas. Você pode até agradar quem está na mesma fé que você, mas quem não está, essa pessoa vai ficar chateada. Eu andava com uma patota de cara bebendo, ia para jogo de futebol, eu jogava num time de futebol, que acho que o time servia mais para beber do que para jogar.
só coroa, os caras já casaram. E ali a gente ia pro futebol, jogava, os caras saíam de lá direto pra um bar, os caras iam trair a mulher e tal. E eu era um dos mais novos do time, né? E bebia ali. E aí quando eu me convertia, eu fui entregar lá o padrão do time lá e disse que não ia mais fazer parte. E aí começaram já a tirar onda comigo, os caras. Eu disse, meu irmão, eu não ligo não, eu já vim sabendo o que é que ia acontecer, beleza, pode tirar onda aí, isso aí, deixei o futebol, deixei a pelada, deixei um bocado de gente, porque eu sabia, eu vim para agradar a Jesus. Acabou, tudo aquilo ali passou, acabou na escola, eu me converti no 3º ano do ensino médio, foi o último ano. No último ano eu pude dar um testemunho de crente, né, porque eu era terrível na escola, e aí, todos os amigos que andavam comigo, eles passaram agora a zombar de mim, me xingar, chamar palavrão, dizer que eu era uma desgraça e agora queria ser um santo. Todo tipo de coisa falaram comigo. Só que eu sabia que eu tinha que agradar ao Senhor. Agora quando você fica dividido, tentando agradar a Deus e as pessoas ali, você não vai conseguir. Você não vai agradar nem a Deus e nem as pessoas. Aí você vai e faz o jantar para não desagradar o pastor e os irmãos. Aí eu vou ficar calado, eu sou o coordenador do culto e vou ficar calado. Aí beleza. E Deus? Aí você desagrada a Deus. Ou então fica em cima do muro. Aí ninguém agrada a Deus nem os homens. Eu diria logo, pastor, é o seguinte, eu vou logo responder até a pergunta final. Eu diria, pastor, é o seguinte, o senhor é um pastor, o senhor é um homem de Deus, o senhor conhece a palavra, eu não quero debater com o senhor, eu sou submisso à sua autoridade, mas vou dizer uma coisa, o senhor me coloca para coordenar um culto e pede para fazer um culto de Natal. O que seria um culto de Natal? Isso não está na Bíblia, isso não existe, e o senhor sabe que não existe, então eu não posso coordenar isso. E outra coisa, olha a igreja. Eu diria, a igreja não quer orar. Eu não preciso nem, não está na pergunta isso, mas eu tenho certeza que esse povo não quer orar, esse povo não quer jejuar, esse povo não quer. Falou de festa? O povo pisca, comida, buffet, amigos, meu amigo, coisas carnais, o povo se anima. Eu dizia, pastor, olha o ânimo do povo. Eu não vou fazer, pastor. A igreja, o senhor está à frente, mas eu como coordenador, digo para o senhor, não vou fazer. Se o senhor concordar, amém. Se o senhor não concordar, eu estou entregando isso aqui para o senhor. Pronto. Ir embora e beleza. Se o pastor dizer, vai-se embora, sai da igreja, acaba safado. Você vai e está agradando a Deus, né? Eu me lembro uma vez, João, que eu congregava na igreja, né? Lá nos Bancários, eu morava ali no bairro dos Bancários, perto do Shopping Sul. E aí quando eu me converti numa mesa de bar. E aí eu não tinha igreja para congregar. Aí eu falei com a minha da escola, falei, vai congregar na minha igreja, era nos Bancários, ali na rua da pizzaria de Nápoles. Até hoje tem essa pizzaria nos Bancários. Aí eu fui para lá e tal. Cheguei lá, comecei a congregar lá, a igreja só tinha bacana e tal. E aí tinha um culto de jovens no sábado. E aí eu chamei todos os amigos que eu pude, que quiserem comigo, que era bêbado, que cheirava pó, que era maconheiro. E chamei um que estava com problema com crack, que é uma droga terrível. E aí ele foi, consegui levar o meu irmão, né? Não, meu irmão não foi nesse dia. Consegui levar uns 5 ou 6 amigos. Eu fiz aí, hoje eles vão se converter. Quando eu chego na igreja que eu congrego, a luz apagada, um estrobo, aquela luz que pisca, né, pra quem não sabe. E eu disse, que é isso aqui, hein? Aí entrei na igreja, aí já fiquei com vergonha dos amigos, né? Ele fez, você quer uma igreja? Eu fiz, é igreja. Aí cheguei lá, aí perguntei ele de jovens, o que é isso? Aí ele fez, não, a gente vai fazer hoje um momento descontraído com o jovem pra dançar. Aí eu fiz, não tem condições. Não, Neto, não. Aí eu já fiquei com vergonha. Os caras tudo na droga, Jorge, os caras precisando ouvir uma palavra mesmo, confrontadora e tal. Aí ele ficou lá, aí a menina foi lá, aumentou o som, as músicas em louvor, em ritmo de funk, ó. Aí começou as menininhas assim, dando a quebrada na cintura. Eu falei, não, isso aí eu vivia no mundo. Eu era novo convertido, gente, mas eu vou falar, diante do Espírito Santo, eu me levantei, fui lá, eu disse, baixa o som aí. Eu não tinha moral na igreja mesmo, mas baixa o som aí, não baixaram. Eu disse, não, tá bom. Fiz uma roda de cadeira com o pessoal que eu levei, abri a Bíblia e fui começar a pregar. O líder de jovem veio pra mim, chegou assim e fez, que palhaçada é essa aqui? Eu fiz o quê? Ele fez, que palhaçada é essa aqui? O nosso momento é ali. E o povo dançando. O jovem fez, não, aqui é uma igreja, aqui é uma casa de oração. Eu tô pregando a palavra pra eles aqui. Ele fez, você vai pregar? Ele vai pregar na rua comigo. Aí um rapaz estava comigo e fez, calma, irmão, calma, vamos orar então. Ele fez, orar? Aí o líder de jovem falou isso com meu amigo. Aí ele fez, vocês vão orar lá na rua, e começou a se alterar. Aí a filha do pastor segurou ele, calma. E ele querendo vir pra cima, pra bater no rapaz que eu convidei. E aí? Aí eu fiquei tão anestesiado assim que eu disse, meu Deus do céu. Aí eu fiquei morto de vergonha com o menino que eu levei, saí, fui expulso, ele botou a gente pra fora da igreja. E eu comecei a chorar no caminho assim, comecei a chorar mesmo. Aí um amigo meu do mundo, gente, um cara do mundo, que bebia comigo. Ele fez, calma, meu irmão, calma, Deus sabe todas as coisas. Um cara do mundo falou aquilo ali pra mim, Deus sabe todas as coisas. Você fez o que era certo, a gente sabe. Um cara do mundo me consolou.
Fiquei na frente da parada do ônibus, na igreja, onde é um Betel, que acho que não é mais lá nos bancários. Fiquei lá na parada de ônibus à frente, chorando assim, fiquei chorando de vergonha, de humilhação. Aí eu escutei a pregação do pastor, a igreja atrás da parada de ônibus. O pastor dizendo assim: Deus quer levantar jovens assim, que tem coragem de ser expulso de sinagogas do diabo pela mensagem do evangelho. Quando ele falou aquilo ali, os meninos do mundo batendo em mim assim, dizendo: olha, é pra tu. Eu tô todo arrepiado, os meninos batendo dizendo: é pra tu. Aí começou: Deus quer levantar a geração de profeta do amanhã. Se você quer, vem aqui na frente. Meu amigo, eu saí da parada de ônibus, entrei, fui lá na frente, meu corpo todo formigando. Quando aquele homem começou a orar, eu fui batizado com o Espírito Santo ali, dentro daquele lugar, dentro daquela igreja, chorando, me acabando ali, sabe? Isso em 2005. Naquela época já tinha isso. E hoje? Então desde ali, quando eu tinha 3 meses de crente, que eu aprendi a desagradar os homens. Você tem que agradar a Deus. Mandava logo a real. Jorge congrega lá na igreja, sabe? O pessoal: não, pastor, vamos botar isso, uma cortina aqui. Eu falei: meu irmão, isso aqui não é loja de tecido, isso aqui não é loja de roupa, isso aqui não é casa de show. Vamos pintar. Meu amigo, aqui é branco, aqui tem que ter luz. O cara, quando entrar, ele tem que se sentir com uma coisa diferente. Pintar a igreja de preto, vai ficar parecendo o quê? Um boteco, um bar? Vai lembrar da época que ia pra show no forró, que tomar cachaça nos botecos aí, né? Quem vivia nos prostíbulos da vida aí vai lembrar dessa época. Isso não existe. Não vem com esse argumento: não é para focar no pregador. Deixa de baboseira, que quem vem para ouvir a palavra, ele foca em coisas espirituais. É pelo espírito, não é pela carne. Entendeu? Aí a gente vive isso. Aí vive uma coisa tão esquisita que tem gente que liga a rádio para ouvir pela primeira vez o programa, igual uma irmã que hoje é ofertante, a irmã Raíssa. Ela disse assim: pastor, quando eu liguei a primeira vez, eu pensei que não era programa de crente. Eu falei: por que eu não estou pregando a palavra lá não? Ela falou: não, porque é diferente. Eu fiz: claro, porque tá uma bagunça hoje na igreja. Você chega dentro da igreja, tem pisca-pisca na porta, tem pisca-pisca no altar, só falta a árvore de Natal com presente embaixo, né? E tudo aquilo ali, pelo amor de Deus, gente. Então, meu irmão, você é homem já, eu não sei a sua idade, eu estou feliz porque o senhor ofertante do programa e Deus lhe atendeu, mas eu tenho que falar a verdade pro senhor sabe, o senhor escuta desde 2019, então o senhor entende a linha do programa. Falar a verdade, chegue lá e manda logo a real amanhã pro pastor. O programa vai terminar tarde, o senhor manda a real: pastor, eu não vou coordenar isso não. Pronto. Quem sabe através da sua atitude não acorda a igreja para um momento de arrependimento, mas quem sabe através da sua covardia o senhor não se complica diante de Deus e piora a condição dos irmãos, não é? Então toma uma atitude de homem de Deus, sabe? Às vezes, Neto, Jorge e ouvintes, às vezes a gente tem que confrontar até a esposa dentro de casa. Quantas vezes eu confronto minha mulher na palavra e ela não gosta? No começo, depois ela entende. Quantas vezes eu confronto uma filha minha e ela não gosta? E quantas vezes minha esposa também já não me confrontou na palavra? Tem coisa que eu estou indo no caminho errado e ela diz: cuidado, porque a palavra diz isso aqui. Eu fiz: eita, Jesus. Ou seja, viver a fé, viver a verdade é um confronto diário. Quantas vezes está Jordan aqui? Quantas vezes confrontei Jordan? Meu filho, quando é que você vai com essa soberba sua, com esse seu orgulho? Você vai cair aí, vai afundar ali na frente ali, vai passar vergonha de novo. Amém, pastor? Quem é que gosta de se repreender? Ele não gosta, mas é assim que ele está crescendo, que ele está mudando. E ele sabe que outros que vieram para a igreja junto com ele não estão mais, porque não quer o confronto. Então o senhor tem que falar a verdade. Me perdoe a expressão, mas isso é uma palhaçada que se faz dentro da igreja hoje. Entendeu? Um buffet, o garçom servindo, aí o pisca-pisca. Só falta fazer como mandaram um vídeo esses dias: a banda de louvor já toca a música do mundo, toca a música de Jota Quest. É o amor, não sei o que, a alma. Pediram pra tocar? Aí, fala aqui, meu filho, no microfone. Já fizeram um jantar de casais num lugar que eu visitava, de um pastor amigo meu, há uns anos atrás, e ele pediu pra eu tocar lá. Aí eu fui, separei alguns louvores e tal, que tem umas letras mais românticas do 4x1, aqueles bem antigos e tal, pra sempre, sei lá. Aquelas baboseiras de amor, é louvor, né? É música romântica de crente. Música romântica de crente, né? Aí eu ia tocar aquela música lá, o cara queria que eu tocasse o que eu já não gostava. Ele pediu pra eu tocar umas do mundo. Brian Adams, me perdoe, não vou tocar e tal. Enfim, o cara ficou com raiva de mim porque ele queria tocar, queria botar o que o pastor falou, transformar o culto num lugar ali meio estranho, assim, como se fosse um bar, né? Você põe a luz, os casais na mesa, né? E você cantando a musiquinha bem assim, né? Bem do mundo e tal. Isso não existe. Primeiro que funk não é música, já começa por aí. Me perdoe os funkeiros que estão ouvindo. Funk não é música, meu filho. Funk são excrementos em forma de onda sonora, que são arremessados.
é uma batida só, numa nota oníssima, e o cara ainda consegue cantar desafinado. Então isso não pode ser música. Tá, tum, da, tá, tum, da, tá, tum, da, tá, tum, e a pessoa consegue cantar desafinado em cima disso aí. Isso não é música. Isso é uma percussão. Não quero entrar nessa parte espiritual de ritmo, mas isso aí tem a ver muito mais com outra coisa aí. Com invocação de outra coisa, mas isso é música. Então, aí vai lá o crente e imita isso. Gente, a bagunça está acontecendo na igreja. O senhor, como um coordenador de culto, que dirige o culto, pastor, eu não participo disso não. É isso aí que o senhor tem que mandar. O senhor quer a resposta? A resposta é essa aí. Chegar e mandar isso aí. O Jordinho vai acrescentar alguém. Não, como o pastor está falando, é justamente desse jeito. E infelizmente, ou felizmente, a gente só vai conseguir crescer espiritualmente através dos confrontos. Como o pastor falou, várias vezes ele já precisou me confrontar com várias coisas, porque assim como eu acredito que todos os ouvintes e o próprio pastor e eu mesmo, a gente vem cheio de defeito do mundo, vem todo torto, e você vai chegar no lugar, você vai ter que ser repreendido, você vai ter que ser corrigido para ir mudar. Não adiantava, eu conheci o evangelho através de minha avó e tudo mais, e fui quando eu era criança, mas eu comecei para uma igreja em 2012 e, enfim, eu não era evangélico, não era cristão, eu ia para uma igreja porque me chamaram para lá, porque eu tocava guitarra e tudo mais, e o pastor, eu vim conhecer ele já anos depois, uns 3 anos depois, e eu, como o pastor falou da irmã Thaís aqui, eu não achava que era não achava nem que era a mesma coisa, parecia que o pastor era de uma religião e parecia que eu era de outra, porque assim, eu vim de um lugar que era uma pessoa muito legal, uma pessoa que coordenava lá e tudo mais, só que eu nunca vi ela repreender nenhuma pessoa, eu nunca fui repreendido por ela, e eu tava todo errado. Eu gostava muito de rock e tal, do gênero musical, somente não, eu gostava de bandas terríveis, com letras terríveis, e eu nunca fui repreendido por isso. Heavy metal, death metal, letras terríveis, eu nunca fui repreendido naquilo, porque a pessoa que coordenava lá pensava assim, não, ele é jovem, ele é isso, aquilo outro, e nunca fui confrontado. E o resultado disso tudo é que eu nunca mudei enquanto eu não fui confrontado naquilo. Quando que eu cheguei no ministério onde eu congrego hoje, com o pastor Josué e tudo, e logo que eu cheguei, a primeira coisa que eu ouvi foi que aquilo estava tudo errado. Eu tinha uma banda de rock, a gente desfez essa banda, enfim, um monte de coisa errada que eu tinha. Banda satânica. Não vale a pena nem detalhar tudo isso, mas o que eu tô falando é, a gente precisa ser confrontado para mudar aquilo ali. E muitas vezes quando a gente já está no outro local, que é o local que você precisa confrontar também, a gente não pode se acovardar. O pastor Josué sabe, em 2016 eu estava congregando num lugar, a gente estava sem prédio, e eu não conhecia os bastidores daquele lugar. Até que chegou um dia que eu conheci. E quando eu conheci, eu vi que tinha muita coisa complicada que acontecia ali naquele lugar. Até pregava a palavra, mas tinha coisas ali que não valem a pena ser citadas, que não condiziam com a verdade do evangelho. E eu cheguei, orei para Deus. Passada de sacola principalmente, né? Passada de sacola, desvios. A passada de sacola é dinheiro, né? Desvios, prostituições. Passar de sacola pra ter. Ao ponto de ter gente na igreja, só para citar que vale a pena, ganhando R$10.000 por mês, enquanto tinha irmãos que trabalhavam na obra e que estavam passando fome, tendo que morar de favor na casa de parentes, sem ter uma cesta básica doada pela igreja. Então assim, enfim, várias dessas coisas, Deus falou comigo. Eu cheguei na época pro pastor Josué, falei, pastor, eu não quero ser rebelde e tal, porque eu já tenho esses problemas de ter vindo do mundo com soberba, com tudo, mas o que o senhor me orienta, que eu vou falar lá, enfim, cheguei lá e tive que confrontar. Quase que apanha. O pastor sabe, se juntou na época uma menina que eu namorava com ela, tinha conhecido na igreja, mas o pastor, a pastora e a mãe família, dela, 4 pessoas dentro de uma sala, bispo, contra eu sozinho lá, os 4 dizendo que eu estava endemoniado, que eu estava fora do evangelho e tudo, sendo que eu sabia o porquê que eu estava ali. Eu estava saindo de um cargo, de dinheiro, de várias coisas. Eu não tinha motivo social nenhum para fazer aquilo, pelo contrário, era muito mais fácil para mim ficar ali naquele, tapeando ali, como a gente fala no mundo. E né? Você ganhava um salário, né? Você ganhava um salário, que eu trabalhava no setor interno de lá, de contabilidade, eu ganhava R$1.200 em 2016 com 18 anos. Eu tinha tudo para estar lá nesse sentido social. Coordenava uma banda, 2 bandas na verdade lá no Ministério do Louvor. Eu tinha tudo pra dizer assim, não, vou ficar aí aqui no domingo lá, na época, quanto é que tirava assim, de oferta de dízimo? No domingo de Santa Ceia, R$35.000, R$40.000 lá. Era muito dinheiro. A gente querendo 20 mil pra construir um negócio bem pequenininho lá pra igreja. Então assim, eu tive que chegar ali naquela situação, eu conhecia já o evangelho. Eu tinha 2 opções. Ou eu me enganava a mim mesmo, dizia, não, vou ficar aqui como o senhor falou aí, pra não desagradar as pessoas, não desagradar até mesmo a menina que eu tinha ali e tal, namorava tudo. Ou eu tomo uma posição, conversei com Deus, eu tentava fugir quando eu ia pedir uma palavra a Deus, meu Deus, doido pra que alguém me mandasse uma palavra que favorecesse, mas não, aí chegava o contrário, quando eu ia orar, quando eu ia ler na palavra, eu era confrontado diariamente. Passou umas 2 semanas, não aguentei e falei com eles, e o que aconteceu foi isso aí, mano. Vou dizer pro senhor que o senhor confrontar
Claro que ninguém tá falando de brigar, confrontar no sentido da palavra. Confronta na palavra, na verdade. Não é briga, não é bate-boca, não é baixaria. É claro, eu não vou dizer pro senhor que o senhor vai chegar lá, vai falar a verdade e o senhor vai ouvir coisa boa de volta, porque comigo também não foi assim. Eu cheguei lá e, como eu disse, me chamaram de endemoniado, um monte de coisa. Agora sim, uma coisa que eu tinha aprendido já e pela graça de Deus eu fiz foi, eu me calei, esperei eles terminarem de falar, falei, olha, amém, eu continuo com essa visão que eu disse a vocês aqui, que é isso, isso e isso, mas eu também não vou debater com vocês, eu só quero que vocês me abençoem e vou procurar um lugar para congregar. Aí fui, falei com o pastor Josué e tudo, e pronto, me abençoaram, eu saí. Passaram um bom tempo lá falando que eu tinha feito outra coisa, mas irmão, o que eu quero chegar é, eu não podia, diante da minha consciência, eu matar minha consciência e estar ali num lugar que eu sabia que tinha coisa errada. E detalhe, quando eu saí de lá, eu descobri que tinha coisas piores do que aquilo. Aquilo ali é só a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, é o suspiro do esgoto ali, né? Quando você vai ver, tinha coisa muito pior, desde até adultério, coisas muito piores. E é da mesma forma, esse tipo de coisa que está acontecendo aí que o senhor está citando, às vezes isso é o que o senhor está vendo. E tem coisa pior. E pelo fato do senhor, talvez, eu acredito que pelo fato do senhor ter mandado a pergunta, o senhor tem um zelo pela obra, e às vezes o senhor nem sabe de coisas piores que acontecem nos bastidores, pelo fato de que as pessoas, quando a gente é assim, o pessoal esconde esse tipo de coisa da gente. E talvez o fato do senhor se posicionar aí, é como o pastor Josué estava falando aqui, das duas uma. Ou esse pessoal escuta o senhor e quem sabe muitos ali reacendem a chama do evangelho e dizem, irmão, vamos desfazer com isso aqui, vamos focar no que é correto. Ou as pessoas vão se levantar contra o senhor e o senhor vai ter que arcar com essas consequências disso aí. Mas uma coisa que o senhor não pode fazer é ficar contra o evangelho, contra o que Jesus tem colocado no seu coração. O fato do senhor chegar até aqui com essa pergunta, o senhor já sabia a resposta. O seu coração já falava que aquilo estava errado, já queimava para aquilo. Queria apoio. Exatamente, se eu queria só um embasamento bíblico, se o senhor queria isso, acho que o pastor Josué já botou mais do que bastante embasamento para o senhor saber que isso aí não tem nada de correto mesmo não. E agora a gente tá botando peso no senhor agora, que se o senhor não tomar uma posição diante de Deus é pior. Eu quero até ler um versículo aqui, que está lá em Atos, que foi quando Pedro e João, eles foram confrontados pelos fariseus, na época que eles fizeram um milagre na porta formosa do templo. Aí diz assim, chamando-os, né, os fariseus chamou eles e disse, ordenaram que absolutamente não falasse, nem ensinasse em um nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que ouvir a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então eles disseram, para traduzir aqui para vocês, que essa linguagem da Bíblia é complicada, eles disseram assim, vem cá vocês dois, já tinha levado uma pizza eles, viu, João? Chibatada, açoite, vem cá, a ordem é a seguinte, não fale mais nada em nome desse Jesus, certo? Aí Pedro disse, eu vou fazer uma pergunta para vocês, julgue vocês se é certo a gente ouvir mais a vocês do que a Deus. Aí pegaram e disse, a gente não vai se calar, não podemos, tudo diante do que vimos e ouvimos. Então se o senhor conhece a verdade bíblica, o senhor vai se calar porque o senhor gosta do seu pastor, não quer ter um atrito com ele e tal, né? Vai fechar a boca e dizer, não existe isso. Por exemplo, Jordan que está aqui, ele toca lá na igreja, ele canta, aí ele veio com aquela contaminação, né? Pegou um pouco de contaminação do mundo gospel, com os louvores esquisitos, né? Eu fiz, olha filho, não vai louvar esse negócio aqui não, isso aqui é uma ruedeira, não dá pra ouvir isso não. Vamos cantar música simples, fácil de cantar, que todo mundo conhece e que glorifica a Deus. Pronto, ele hoje está, né? Foi vacinado, tá uma benção nesse sentido. Mas alguém podia dizer, não fale isso, porque é um jovem, tá voltando agora e ele vai ficar triste, vai embora. Eu falei, pronto, foi embora, eu continuo tocando e cantando aqui, porque eu toco e canto lá também, né? Entendeu? Eu falei a verdade pra ele, aí ele fez, é mesmo, pastor? Pronto, eu louvei uma benção. Música só pra glorificar a Deus. Mas aí eu tinha que não falar isso pra ele, aí ele trazia um amiguinho que toca bateria, mas que o amiguinho também toca a música do Slipknot, não sei o que, do Metallica e tal, aí eu tinha que trazer o outro, eu tinha que trazer o outro, e o outro quer cantar uma música, mas assim, pronto, quando eu vejo já tem funk gosta, para ele estar pintado de preto, muitos pastores verdadeiros caíram da graça, Jordan, por esse defeito no caráter, não ter coragem de falar a verdade. Era uma bênção, era de oração, aí veio essa modernização entre aspas, aí ficou calado para desagradar, pronto. Por isso que eu prezo uma coisa que eu falo, que assim, Neto, sempre trabalhar e se sustentar para você não depender da igreja, porque quando um pastor depende da igreja, do salário que vem da igreja, ele fica com medo que os membros vão embora. E aí se os membros forem embora,
ele não vai ter salário, então ele fica com medo e procura agradar as pessoas. Por isso que eu falo para trabalhar, para poder fazer o que eu fiz num dia no culto. Eu disse, eu estou pregando a palavra, vocês estão de cara feia, e quero dizer uma coisa a vocês. A maioria que está aqui, eu nunca convidei para vir para aqui pro culto. Se vocês vieram porque querem ouvir a palavra, e se vieram para ouvir, vocês vão ter que ouvir até o final. Pronto, preguei a palavra. E eu fiz, e como eu não dependo do dinheiro que vocês dão de oferta, eu posso pregar. Pronto, acabou-se. O povo diz, esse cara é doido. Mas é a verdade. É verdade. O evangelho é coisa para homem. Deus pode até chamar você menino, mas você tem que virar homem. Entendeu? Aí hoje eu conheço um pastor, era uma bênção antigamente. Antes de eu ser crente, ele já era crente, já era pastor. Aí é uma bênção, pastor. Aí hoje a igreja dele, ele tem que segurar ali 56 senhoras que quer cantar mais de 1 hora no culto. Nenhuma é cantora, todas cantam horrível. Entendeu? Erra a letra com a pasta na mão. Isso é impossível, isso acontece em conjunto de senhora. Você errar a letra com a pasta na mão. Elas cantam mais de 1 hora, é uma gritaria, é uma baderna. Aí elas inventam festa praticamente o ano todo. Aí criaram um ministério de ornamentação. Tem que liberar uma verba do caixa da igreja para liberar dinheiro para as irmãs comprar enfeite, comprar não sei o que, comprar não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, comprar um monte de coisa. Aí ele tem que tolerar isso, porque esse grupo de senhora é quem segura a igreja, financeiramente falando. Aí tem que aguentar isso. Eu soltaria uma bomba espiritual no meio, de Bíblia. A bomba explodia e todo mundo começava a sair. Vai pra lá, pronto. Fica quem quer a palavra. Fazer igual um pastor amigo meu, que ele assumiu uma igreja dessas tradicionais, né? Tradicional não, uma igreja histórica, que tem mais de 100 anos, de linha pentecostal. Ele assumiu uma igreja dessa. A primeira coisa que ele fez, ele disse para o pastor Josué, a primeira coisa que eu fiz foi virar as cadeiras na direção certa. Porque era um monte de cadeira virada de lado com placa na parede. Primeiro dia, arranquei todas as placas e botei o povo na direção certa. Disseram que eu era do diabo, que eu era o anticristo na terra. Disseram que tinha o espírito do diabo. Porque eu disse assim, irmã, se a senhora não concorda, pode sair, o pastor hoje sou eu assumi. A igreja é um povo só. A igreja não está dividida em grupo. A igreja não tem grupo de senhora, grupo de jovem, grupo de... A igreja é um povo só. É o povo de Deus adorando a Deus. Por isso que todas as cadeiras estão retas, viradas para frente. Não tem mais facção nessa igreja. Ele disse, pastor, muitas irmãs saíram, mas muita gente disse, pastor, o senhor está certo, eu vou ficar. Depois que eu fiz isso, a igreja ficou uma bênção. A igreja tinha muita briga, a igreja tinha muita contenda, a igreja só tinha racha, grupo disso, grupo daquilo. Depois que eu fiz isso, o pessoal saiu, a igreja ficou uma bênção. Qual grupo tem lá na igreja? Nenhum. O grupo dos crentes, só tem um grupo lá. Lá na igreja só tem um grupo. O grupo é a igreja que vai morar no céu. Pronto, acabou. Lá criança pequena participa de culto. Todos os filhos dos irmãos lá chegaram encapetados. Não ouvia o culto, perturbava, enchia o saco. Todos agora estão a benção. Ficam assistindo o culto lá, ouvindo, aprendendo, tal a benção. Todos participam. Por que vocês julgam que as crianças não podem aprender nada? Quem foi que disse que a criança não entende nada? A criança entende. A criança não sabe pegar um celular e ver coisa errada? Por que ela não sabe ouvir uma palavra que está certa ali? A criança aprende. Então lá na igreja é todo mundo aprendendo a palavra. Criança, adulto, jovem. Não existe isso. Palavra para jovem, palavra para senhora. A palavra é uma só. Senão tem que ter uma Bíblia para jovem, uma Bíblia para isso. Não, é uma coisa só. Então o senhor precisa tomar uma posição. Como Jordan tomou nessa época que ele estava na igreja aí. Como eu tomei na época que eu congregava nessa igreja. Como eu tomo até hoje. Vocês acham que todos os irmãos que estão lá na igreja gostam de mim? Não. A maioria não gosta de mim. Mas sabe, é homem de Deus. Aqui eu estou abençoado. Estou nessa sombra espiritual que é boa. Não gosto do que ele ensina, mas vou ficar aqui. Tem um bocado de gente lá, fica lá. Às vezes eu penso até que essas pessoas têm problema mental, mas elas ficam lá. Também não expulso ninguém. Mas também não vou fazer o que eles querem. Eu não vou aceitar, não vou me moldar o que eles querem, entendeu? Não vou. Então, a gente precisa ter um posicionamento. E no posicionamento bíblico, Natal não existe. Mas pastor, é errado eu ir na minha família que está fazendo assim? Não, vá lá e coma. Se minha mãe disser, meu filho, eu fiz um jantar de Natal, vem aqui, eu vou na hora lá. Vou na hora, como e ainda trago para casa, Neto. Não é errado. O que eu estou dizendo é que a igreja não comemora isso. Que a igreja não pode secularizar a casa de oração e fazer isso aí, botar pisca-pisca, Papai Noel. Não pode. Mas se qualquer familiar disser, eu fiz um jantar de Natal e eu ver que a comida é boa, vou na hora lá comer. Se eu não tiver em jejum, vou lá na hora comer. Se eu não tiver, eu pego, guardo e como no outro dia. Entendeu? Não tem problema. É até uma tradição bacana esse negócio do Natal, que o povo diz que tem que perdoar, né? Se juntar a família para comer. Eu acho até legal isso.
Só que a igreja não comemora isso, porque isso não existe. Eu acho legal essa coisa do Ocidente, até que perdeu muita tradição do Natal, mas eu acho legal que chega um mês que o povo diz assim: estamos perdoando todo mundo fica amigo, se abraça. Em janeiro a gente briga de novo, mas vamos se perdoar em dezembro. Bom, pelo menos é bom, pelo menos juntar a família para comer, porque tipo a galera só vive brigando. Não, exatamente, Neto. Até Neto tá participando, é tão claro que até Neto tá participando hoje. Então assim, não tem problema nenhum, é uma tradição legal. Você quer perdoar, é só em dezembro, e brigar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vá lá, perdoe pelo menos em dezembro. Agora, a igreja não comemora isso. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 20, que a igreja, ela tá segurada, que o suporte dela é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, uma igreja que não está segura, que o alicerce não é a doutrina dos apóstolos e profetas, ela não é bíblica. Pode abrir sua Bíblia, Efésios 2:20. A igreja está sobre o alicerce da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Qual a doutrina dos profetas? Os profetas profetizaram que Jesus viria, que Jesus ia vir, que ele é o Messias. E qual a doutrina dos apóstolos? Ele veio, cumpriu tudo isso e a gente está anunciando. São duas doutrinas que se completam. Se a igreja não está vivendo isso, pode ser chamado qualquer coisa, menos igreja, clube evangélico, alguma coisa, mas essa doutrina de Natal não existe. Não fazer, não, mas se alguém fizer na minha família aí, me convidar, eu venho aqui comer, tem uma comida aqui boa, eu só não gosto daqueles perus lá, é uma carne estranha, branca, eu nunca comi, talvez deve ser boa, mas eu nunca comi de que não gosto. Mas tem outras coisas que eu como lasanha, eu como nhoque, eu como o que tiver lá, entendeu? Sem glutonaria, claro, né? Porque eu acredito que você tem que comer até se saciar, e não comer por prazer, como quem está usando uma droga. Fumou uma pedra, fumou outra, cheirou uma carreira de pó, cheirou 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, você come para saciar, entendeu? Se todo mundo comesse para se saciar, você não ia ter problemas de saúde, entendeu? Até nisso Deus é bom com a gente, para que a gente não se prejudique. Então, irmão, o que é que vai ter na sua igreja? Vai ter glutonaria, vai ter gente triste porque não vai ter os 100 conto para dar nesse buffet que tá muito caro, viu? Tá muito caro, isso é uma passada de sacola terrível, esse buffet. 100 conto você come bem, Jorge. Você faz um negocinho, entendeu? Se for uma pessoa sozinha, você vai no mercado, Neto, traz um feijãozinho, um macarrão, um negócio, né? Traz um peito de frango. Entendeu? Então, vai ter gente triste porque não tem os 100 conto para dar, a não ser que todo mundo seja rico na sua igreja. Vai ter um ensino errado, né? Que Jesus nasceu dia 25 e que você tem que comemorar o aniversário dele. Tá errado. Outra coisa que tá errada é o templo virar esse negócio com pisca-pisca e tal. Só falta agora os irmãos botar uma banca lá na frente, que o senhor não sabe ainda, e vão botar uma barraca para vender os presentes do amigo secreto lá na porta, né? Uma vai vender Rinodê, outra vai vender Natura, Boticária, não é difícil não, né? O outro vem, tô com as roupinhas aqui falsificadas que eu comprei ali na China, mas legal, igualzinho original, tá aqui, ó, tudo Nike, ó, aqui, ó, o símbolo tá pro lado errado, mas aí você faz de conta que não viu. Ou seja, só falta fazer isso agora, né? Gente, tem a ver com o evangelho, vamos ser maduro. Eu não prego aqui para que você aceite o que eu tô falando e seja crente. Eu só tô falando que é a verdade. O menino chegou lá na igreja e falou assim: pastor, vamos chamar esse irmão, porque a gente podia organizar um futebol. Ele conhece muita gente, a gente organiza um futebol e chama os amigos, a gente vai ganhar muita gente por causa do futebol. Eu falei: meu irmão, se esse cara não quer me ouvir pregando, eu não vou criar um futebol, alugar um campo para jogar, para trazer esse cara. Eu não vou. Se ele quiser, venha. Se não quiser, problema. Eu já preguei para ele, pronto. Aí o cara não vem mais. Aí quer dizer, Neto, que se eu criasse um futebol, o cara vinha todo dia. Ele vinha por causa do evangelho e do futebol. Eu vou dizer uma coisa para vocês, bem claro. Escuta isso aqui que eu vou falar. O evangelho não precisa de moleta. Você prega a palavra e quem quiser vai entregar a vida para Jesus. É assim. Meu irmão é baixista. A gente tá precisando de um baixista lá na igreja, né? Tá precisando de um baixista. Meu irmão é baixista, ele tocava na igreja. Eu nunca disse: venha pra igreja desviado, do jeito que você tá, pra tocar o baixo. Aí eu trago ele fica feliz e congrega. Não, eu prego pra ele: você tá errado, você tá no pecado, se você morrer, sua alma vai pro inferno. Você precisa entregar sua vida pra Jesus. Aí ele escuta, ele fez: eu sei. Então, tô orando por você, pronto. Mas não diga: olha, vem, aí tu toca o baixo, pode vir no pecado, pode vir tudo errado do jeito que você tá. Aí você fica... Não vem não. Se for pra vir no erro, não venha não. Se você não tiver arrependido, não venha. Então, o que a gente precisa fazer nesse final de ano, que eu vou fazer lá na igreja, que se Deus permitir, é glorificar a Deus, né, pelo ano todinho.
tanta desgraça acontecendo aí, assassinato, pessoas desempregadas, doentes, enfermas, e você terminar mais um ano saudável, com comida na sua mesa, né? Você saudável, com a sua família. Tanta gente se divorciando, casamento acabando, você passar mais um ano casado. O maior desafio da terra, depois da caminhada cristã, é ficar casado. É difícil. Jorge é casado, Jorge tem 25 anos, é casado. Jorge é difícil estar casado, diga aí, meu filho. É difícil, é verdade. É difícil. Você é casado também, Neto? Neto também é casado, olha a aliança de Neto, a grossura. É difícil estar casado, porque nós temos nossos defeitos, nossa esposa tem um dela e a gente mora junto na mesma casa, e quando briga tem que dormir na mesma cama. Tem que dormir na mesma cama. Quando namorava, você brigava, você ia pra casa da sua mãe, ela ia pra casa da mãe dela, aí depois vocês faziam as pazes, meu amor, te amo, ai, e aí se encontrava e ia lanchar. Agora briga e tem que ficar os dois bicudos deitados na mesma cama pra dormir. Ou seja, é difícil. Então, no mundo de tanta coisa ruim, a gente tá casado, com saúde, tá vivo. Meu irmão, tem uma igreja para congregar. Meu irmão, é motivo da glória a Deus. Mano. Chama o povo para louvar, começa dizendo aleluia, depois mistura com glória a Deus, depois começa a cantar, depois começa a falar em língua. É bênção do céu. Entendeu? É isso que eu vou fazer. Culto de ação de graça. Dia 24 agora lá na igreja. Domingo lá, né? E dia 31, vigília da virada. Vigília da virada. Quando tiver faltando meia hora para meia-noite, a gente vai descer de joelho na presença do Senhor e vamos passar o ano como sempre a gente passa, se Deus permitir, né? Orando, buscando. É o primeiro ano, Jorge, vai passar aqui agora? O primeiro ano, né? Jorge vai passar aqui o primeiro ano, não o primeiro ano na igreja, mas o primeiro ano depois que ele voltou de Portugal. É o primeiro ano que ele vai estar com a gente, que o ano passado ele estava lá em Portugal. Então o primeiro ano, ele vai ver como é que é bom. A gente de joelho lá orando, glorificando a Deus. Eu me acabo de chorar, porque quando eu tô ali de joelho, passa um filme, o ano de 2023, luta, confronto, vitória, enfim, tem até derrotas que a gente sofre, que também ensina muita coisa pra gente, que a vida do crente não é só vitória. Não existe aquela música de Damares, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Não, isso não existe. A gente tem vitória e a gente tem derrota, que também ensina a gente. Porque se Deus der só vitória aos filhos dele, nós seríamos mimados. Tem muita coisa que minhas filhas pedem, eu digo não. Elas pedem de novo, eu digo não de novo. Pronto, acabou. Deus também é assim com a gente. Tem coisa que a gente quer e Deus diz não, acabou. Tá certo? Então, o que eu deixo claro aqui pro senhor, eu acho que mais claro que essa não tem para quem está em casa. Toma posição diante de Deus, né? Quem precisa se posicionar em outra área. E quem está nessa vibe aí de Natal, se converta, meu filho, pelo amor de Deus. Crê no Evangelho do jeito que ele é, do jeito que ele está na Bíblia, né? Às vezes tem umas comidas que a gente não gosta, e diz assim, me dá aqui um ketchup, a maionese, um molho para eu botar para ver se melhora. É isso que o povo quer fazer com o Evangelho. Meu amigo, o Evangelho é giló com mocotó. Aí se você não aguentar, você não come, entendeu? O Evangelho é carne de Guiné, entendeu? Se você tiver com alguma informação, é pesado. Aí você aceita isso. Não adianta botar ketchup, não adianta botar maionese, que não vai mudar o Evangelho, né? Esse evangelho gospel que o pessoal faz, bota açúcar, bota coisa caramelizada para ver se fica melhor. O evangelho é isso. A primeira pregação de Jesus está lá em Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17, ele vai dizer assim, arrependei-vos. Acabou, meu amigo. Primeira pregação, primeira palavra, arrependei-vos. Você quer isso para sua vida? Então é isso que você tem que receber. Então, meu irmão, toma posição. O senhor já é obreiro. O senhor já sabe a resposta porque disse que estava errado. O senhor queria que eu respondesse assim, não, irmão, faça só dessa vez, porque aí não cria o clima, entendeu? Tenha sabedoria, Jorge, muito bem. Me lembra, aquela velha sabedoria, né? Que essa sabedoria é, feche os olhos para tudo que está errado. Não, aí você mandou na esperança, mas 99,9% o senhor sabia que eu ia dizer isso. Tome posição. Então toma posição de Deus. E como Jordan disse, aguenta as consequências, né? Viva as consequências, tome posição. Neto, procura uma música aí no YouTube que é Identidade de Anderson Freire. Eu não gosto muito das músicas de Anderson Freire, não, mas essa música dele de Identidade aí tem umas 2 ou 3 frases interessantes. Neto vai botar aí que a gente vai fazer um intervalo, mas essa música é interessante. Medite nela aí, na letra dela, né? E essa é a resposta que eu tenho para dar para vocês. Não solta ela agora não, viu, Neto? Só achar e segura ela aí. Não existe outro caminho, Jorge.
ou toma posição ou não toma. A gente vai sempre desagradar alguém. Só para fechar aqui, eu não sei se Jorge tem algo mais a acrescentar, mas um amigo meu, quando ele se converteu, ele nunca tinha namorado ninguém, estava namorando uma menina, feliz da vida, nunca tinha arrumado ninguém. Ele queria segurar ela como quem segura um tesouro, para não soltar mais nunca. E aí ele foi, se converteu, e ela só queria levar ele para show, para esses negócios, né? Coisa do mundo. E aí ele ficou dividido, vamos para a igreja. Ela não ia e tal. Eu disse para ele, olha, por experiência que eu passei, é mais fácil essa menina levar você pro mundo que você trazer para a igreja. Então é melhor você pular fora desse barco, ele tá furado e já tá dando água no joelho, você vai afundar. Aí ficou naquela e tal. Aí ele foi e deixou ela, realmente não dá certo não. Ela já estava querendo partir para outras coisas aí. Eu ainda sou 0 km, quilometragem zeradinha e tal, não vou entrar nisso daí não. Tá bom, você fez certo. Aí ele tomou posição. Só que o problema não é só tomar posição, é permanecer na posição. Porque ela começou a investir, mandar mensagem, ficar atrás dele, perseguir, ficar na cola dele, e vai atrás e tal. Começou, terminou que ele caiu e caiu de vez. Então a gente precisa tomar uma posição diante de Deus e permanecer na posição. Porque a gente sempre vai estar sendo assediado pelo diabo para a gente fazer aquilo que é errado. Então a gente tem que tomar posição. Já teve vez, Jorge, eu fazer alguma coisa assim na igreja, uma campanha, um negócio, aí vem fulano pregar, chegar e dizer, você não vai pregar não. Fala, Deus disse que você não vai pregar não. Por quê? Porque eu tenho entendimento que a pessoa está vivendo o pecado. E eu chegar assim e dizer, você não vai pregar. Não vai pregar porque Deus falou comigo agora que você está vendo o pecado. E a pessoa fica furiosa, não estou no pecado não, Eu falei, mas Deus está dizendo que está no pecado, você não vai pregar não. Pronto, acabou. A pessoa não fala comigo até hoje, tem raiva. Mas eu acredito que o mais importante é a gente tomar posição e permanecer na posição. Então, irmão, tá aí a resposta para o senhor. Para quem está em casa também nos ouvindo, né? Essa é a resposta, né? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E que fique bem claro para vocês acerca disso. A gente não vem para aqui para tentar ser desagradável, a gente vem para aqui para falar uma palavra. Então é isso aí, tá? E você que quer mandar a sua pergunta pra gente, você responde aqui ao vivo no quadro Socorro Vem do Alto, pega o WhatsApp do programa, você manda escrita, você resume sua história. Se for um homem, a gente põe uma locução masculina, como foi agora. Se for uma mulher, a gente bota uma locução feminina. A gente fica bem organizadinho aqui e a gente vai responder aqui ao vivo. Em 5 anos aqui, Jordan, eu já respondi tudo. Sobre casa que o povo vê espírito, sobre feitiçaria, casamento, filho, satanismo, evangélico, negócio torto na igreja, Natal aqui eu já respondi várias, casamento inúmeras, muita coisa aqui. Eu respondi até um interessante que a irmã mandou, que eu estava lembrando, que o marido dela não podia ver um acidente, um tiroteio, que ia lá filmar, compartilhar nos grupos, negócio de gente morrendo. Ele tem um grupo que só chega com gente morta, né? Já respondi de tudo aqui, de acordo com as escrituras. Então, manda a tua pergunta, manda a tua dúvida. Já respondi gente aqui de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, muita gente da Paraíba, da região metropolitana aqui, Bahia, Tibiri, Santa Rita, enfim, manda a tua pergunta pra cá que a gente vai responder aqui, né? Pena que só é um programa na semana e aí chega tipo 7 perguntas e a gente só responde uma e vai acumulando, e tem muita gente que tá irado comigo que eu não respondo a pergunta dele, mas tenha paciência que um dia eu vou responder, tá certo? Então você envia pra cá. O nosso WhatsApp o WhatsApp do programa Última Chamada é 839-9105-6834 839-9105-6834 DDD 83, que é a Paraíba, né, pra quem tá ouvindo de fora, tem um 9 na frente, fica 839, o número é 9105-6834. Esse é o WhatsApp, essa é a chave Pix para você ofertar e ajudar a manter o programa no ar, pagar o horário aqui na rádio, né? E também para você mandar sua pergunta e fazer parte da nossa lista de transmissão, e também falar comigo, pedir oração, enfim, falar comigo e com as pessoas que me ajudam aqui no WhatsApp, porque é muita gente que fala, tá bom? Então, esse é o WhatsApp. Neto já tá ali com o louvor na agulha aí. Esse louvor identidade aí eu vou dedicar ao irmão que mandou a pergunta aí, tá? Fica aí que a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a palavra. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal, estamos de volta aqui. Eu quero aproveitar aqui o nosso tempo final aqui do programa, né, para trazer uma reflexão. Não tenho tempo para pregar, mas quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida.
né? Tá lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Guarde isso aí. Eu tenho falado com muitas pessoas nesses últimos meses e eu escuto cada história assim que às vezes é até difícil de acreditar. Lutas que pessoas estão passando no casamento, na vida financeira, até questão de saúde também. E muita gente passando muita luta, muito sofrimento, aflição. Situações que elas vão se desenrolando, Jordan, e parece que, tipo assim, não tem um fim. A pessoa... Porque quando você está sofrendo, parece que o tempo se prolonga. Quando você está doente, parece que o tempo não passa. Quando você está sofrendo, o tempo não passa. Eu me lembro uma vez que quando eu namorava, né, logo assim quando eu me converti, que a minha me deixou, eu fiquei meio depressivo. E eu era novo convertido e tal. E durou pouco tempo. Durou assim, esse tempo depressivo assim, foi uns 3 meses, 90 dias. Mas parecia que era 3 anos, 30 anos. Parecia que não passava. Então o sofrimento, ele faz... Parece que o tempo congela, né? E tem muitas pessoas que vão chegar no final do ano agora e vai dizer assim, mais um ano nessa situação, né? E a pessoa vai se desanimando da fé, se desanimando de buscar a Deus, vai se desanimando, vai se desintegrando, né? E aí a pessoa diz assim, a partir de agora eu vou virar a cabeça mesmo, vou fazer o que é errado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora vai dar certo. Eu vou falar pra você, não perca a esperança. Não perca a esperança. Eu tô com a pessoa aqui que tá aqui, Jorge, que se converteu. E Jorge tem um testemunho, talvez alguns de vocês ouviram nisso. Quando num tempo da vida dele ele perdeu a esperança, que ele foi para as drogas, ele foi para a bebida, ele foi para a prostituição. E eu pergunto para ele, melhorou, filho? Só fez piorar. Só piorou a vida dele. Então a gente nunca pode perder a esperança. Por quê? O que é esperança? A esperança, ela produz a fé. A esperança é você ter fé. Então, independente do cenário que está desenhado para você agora, hoje, mantenha a esperança. Quando Jeremias escreveu isso aqui, qual era o cenário? O país destruído, o povo foi levado preso. Já imaginou, por exemplo, um exemplo, você entendeu o que Jeremias passou? Já imaginou a China hoje invadir o Brasil, cercar o Brasil, tomar o Brasil e levar parte da população do Brasil, mulher e criança, preso para trabalhar escravo na China? Pronto, foi o que Jeremias estava passando aqui. E quando Jeremias olhou, ele disse assim, desesperado, ele disse, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E esse é um conselho bom na hora da aflição. Porque na hora da aflição, na hora da dor, na hora do sofrimento, a gente quer perder a esperança. Quantas vezes você que está me ouvindo aqui, você não se desespera e aí começa a querer vir aqueles pensamentos antigos da época que você era mundano. Pensamentos ruins, pensamentos malignos. Há uns meses já, eu convencendo um crente a não ir agir na mão, brigar com outro cara. Eu falei, meu irmão, isso da época que você era do mundo. Isso é o diabo que quer lhe derrubar. Por onde é que você vai com isso aí? Resolver na mão, isso não existe. Tem esperança. A situação vai mudar. E é o que eu venho dizer para vocês aqui. Não importa o cenário. Traga à sua memória o que possa lhe dar esperança. Eu já vim certo com essa palavra hoje. Sabe por quê? Às vezes a gente está diante de cenários na vida da gente que parece que não tem mais jeito. Tem pessoas aqui que podem estar me ouvindo, perdeu uma pessoa da família, morreu. A mulher perdeu o marido. Já imaginou a mulher perder o marido, ficar com os filhos e dizer, e agora? Como é que eu vou me sustentar? Igual uma senhora que veio falar comigo que ela ia fazer programa. Ela disse que ia fazer programa. Ela disse, pastor, meu marido me deixou, foi embora com outra mulher. Eu tô com 2 crianças. A igreja não me apoia. Vou voltar para a vida que eu vivia. Eu fiz qual era a vida que a senhora vivia. Ela fez, eu saía com um e com o outro, não me faltava nada. Eu disse, a senhora está me dizendo que a senhora vai se prostituir. Ela fez, eu não vou me prostituir, mas eu vou arrumar um homem que me sujeita. Eu fiz, a senhora está perdendo a esperança. E quando a gente perde a esperança, é uma porta aí sim para o diabo agir na vida da gente. Porque na hora do desespero, a falta da esperança, Neto, é o desespero. Desespero quer dizer desesperança, você não tem mais esperança. Por isso que diz, eu vi a mulher ali desesperada e ela pulou do prédio. Ou seja, acabou a esperança dela, acabou a fé, ela se matou. Só que quem se mata vai para o inferno, está na Bíblia. Tanto o homicida quanto o suicida vai ter o mesmo destino. Porque só tem um que tem o poder de tirar a vida, é Deus. Então, quando a pessoa perde a fé, ela entra em quem? Desesperança, desespero.
E eu pergunto para a senhora e para o senhor que está em casa me ouvindo. E até para os jovens que estão me ouvindo. Vai adiantar o que você se desesperar? Teve uma época, Neto, que eu me converti. E aí essa menina que eu namorava me deixou, né? Porque eu virei crente. E aí ela foi embora e tal. Eu fiquei sem namorada. E aí passou um tempo na igreja. Passando o tempo eu sozinho. Não tinha ninguém, rapaz. Nada. Nem um cachorro, um gato pra conversar com ele, pra botar ali. Não tinha nada. Não tinha nada. E aí tinha um irmão da igreja também, que na mesma situação também não tinha nada. Eu ficava conversando eu e eles. E aí, rapaz, a situação da gente é crítica. Aí ele fez, tem hora que quer me bater o desespero. Eu sozinho dentro daquela casa, olhando pras paredes, meu amigo. Dava vontade de botar música romântica dos anos 80. Aí eu fiz, varão, o caso da gente é sério, mas se bater o desespero, a gente fazer o quê? A gente vai caçar mulher no mundo como a gente era mundano? Eu fiz, tem calma, que uma hora Deus vai trazer a pessoa certa. Aí ele fez, mas na igreja da gente não tem nem mulher, só tem aquela senhora. E na igreja da gente realmente não tinha jovem, só tinha eu e ele e outro rapaz de jovem. E uma menina divorciada que tinha lá na casa dos 20 anos e ninguém queria, né? E aí ele dizia assim pra mim, ele fez, e agora? Eu falei, meu irmão, tu vai entrar no desespero? Ele fez, estou com vontade de visitar umas igrejas assim. Eu falei, rapaz, eu não vou fazer isso não. Esperei. E eu trazia pra memória o que me trazia esperança. Eu falei, rapaz, Deus não arrumou Rebeca pra Isaac? Não proveu? Não tinha Sara pra Abraão? Davi tinha mulher sobrando? Eu falei, rapaz, não é possível que não tenha uma pra mim. E aí, no meio do evangelismo, eu conheci a minha esposa, a missionariedade. E a gente tá casado. Com todas as lutas que eu enfrento com ela, já enfrentei, né? Pra gente continuar junto, casado. Eu digo pra vocês, é uma bênção. Deus cuida. Então, se a tua situação é financeira, você tá com um problema financeiro grave, Deus vai prover. Uma vez numa época, eu tinha 35 mil de conta pra pagar, eu não tinha nada dentro de casa, não tinha nada. E o banco, a gente vai cancelar o seu CPF, a gente vai lascar, litorar na emenda, vamos levar a sua geladeira. Enfim, eles não disseram assim, mas disse que ia tomar meus bens. Eu fiz isso, você vai tomar o sol e a lua, que são duas coisas que eu tenho que sair sobre a minha cabeça. E aí eu fiquei tão desesperado com a possibilidade das ameaças que o banco fazia, faz tempo isso. Eu disse assim, Senhor, botei o papel, né, debaixo do joelho. Eu disse, Senhor, eu não tenho condições, eu não posso. Comecei a chorar orando diante de Deus, desesperado, orando, meu Deus, me ajuda. Aí de tarde, uma missionária me chamou para vir para um circo de oração em Santa Rita. Saí lá de João Pessoa para Santa Rita. E eu não sabia onde era. Era dentro dessa fábrica de calcinha aqui, a Valtex. Tem uma igreja lá dentro. Aí ela me trouxe lá dentro e eu tava lá. Eu fiquei lá dentro e tal. E o culto rolando, uma bênção, eu aperreado e tal. E aí, Deus usa um pastor para profetizar para mim. Aí é profecia de verdade, Neto. Ele disse, o Senhor manda te falar. Ele ouviu a oração que tu fez hoje, dizendo, eu não posso. E ele disse que ele vai prover, vai te sustentar e vai te ajudar. Enfim, a profecia foi longa e ele falou aquilo ali. Gente, passa pouco tempo, o banco liga para mim e diz, olha, o senhor queria quitar a sua dívida esse ano, não tenho condições. Ela fez, não, mas nós temos uma proposta excelente e tal. Eu pensando, eu não quero nem ouvir que eu não tenho dinheiro. Ela fez, o senhor poderia quitar a sua dívida de 37 mil corrigida, blá 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 blá, por R$1.400 no dia 27, faltava 3 dias pro dia 27. Eu fiz, a senhora tá falando sério? Ela fez, eu fiz, manda um e-mail confirmando que é do banco. Ela mandou. Manda o boleto, mandou. Eu fui correr atrás desses 1.400, paguei, né? Resolvi. Adiantava o que eu me desesperar? Aí tem gente que tá desesperado, vai bater na porta do agiota. Tem pastor que eu já vi que vai falar com um traficante do bairro para conseguir dinheiro, coisa pra igreja, né? Tem gente que vai falar com bandido, vai falar com traficante, vai falar com maconheiro, com agiota, com não sei o que. Tem gente que diz, eu vou tirar minha vida. Não resolve. Eu tava lá nessa época, eu era bem novinho, gente, 37 mil, começo do casamento, você já começar casado devendo 37 mil. Foi lá e resolveu. E eu vou dizer pra vocês, quantas coisas na minha vida resolveu. Teve dias que eu disse, Neto, hoje é o último dia que eu fico casado com essa mulher. Eu dizia, eu não quero mais estar casado, melhor estar sozinho. Comprar um cachorro e viver só com um cachorro. E aí, aquela situação muda, e você perdoa, ela te perdoa. Teve situações que eu disse, hoje eu fecho essa igreja e não volto mais para aqui. Ou o povo para dar trabalho, é o tal do crente. Depois a situação muda. E aí Deus vai trabalhando. Quantas vezes Deus ajudou você que está me ouvindo agora? Quantas vezes Deus te livrou? Quando você era criança, Deus te livrou de morrer. Deus te livrou de morrer afogado. Já. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo que era para ter morrido quando era criança. Deus livrou. E por que agora terminar o ano no desespero? Vamos terminar o ano dando glória a Deus.
2024 vem aí, tem seus desafios e Deus está com a gente. O mais importante do que você obter aquilo que você deseja para te acalmar é você iniciar o ano na presença de Deus, estar com o Senhor. Ele vai te garantir. Jorge é um pai de família, tem 2 filhos. Pergunta a ele como é que é a luta para ele cuidar da esposa, cuidar dos filhos dele. É um jovem, 25 anos. Não tem papai, não tem mamãe. É ele, Jesus, a mulher e os filhos. Neto tem sua família aqui. Tem o irmão Neto aqui que é um jovem, mas também tem sua vida. Todos nós temos dilemas, Neto. E o desespero é a ferramenta do diabo para você fazer mais bobagem na sua vida. Para você fazer mais bobagem na sua vida. Para você tomar mais caminhos errados. Para você fazer mais escolhas erradas. Para você piorar a sua condição. É o desespero. E eu vou te dizer, como Jeremias disse, traga a memória o que pode trazer esperança para você. Tem hora que eu tô assim, tem hora que tá aquela situação assim que quer bater o desespero, né? Eu pego o carro, ou saio a pé com o cachorro, eu vou para um lugar assim onde eu possa contemplar o horizonte, assim, as plantas, e eu paro e me sento. E começo a lembrar da trajetória de vida, do que eu já passei na juventude, quando eu não conhecia Deus, quando eu conhecia Deus, e começa a vir à memória coisas que podem dar esperança. Ou vocês acham que eu venho para aqui para a rádio, não enfrento desafio, não enfrento nada? Eu tô lutando contra dinossauro agora no final do ano. Eles ressuscitaram e eu tô lutando contra eles. Dinossauro. E tem hora que quer bater o desespero, a angústia. De calma. Vamos respirar e trazer à memória o que traz esperança. E eu vou dizer uma coisa. Como Paulo diz, a esperança não confunde. Quando essa esperança é em Deus. Se você estiver esperando no deputado, no político, no vereador, no amigo que diz que quer te ajudar, você está ferrado. Se você estiver dependendo de alguém, você está ferrado. Agora, se a tua esperança é em Deus, você não vai sair confundido, não. Não, estou esperando pelo meu tio, que ele disse que vai fazer isso. O deputado falou que vai vir. Não, se você estiver esperando por homem, você está ferrado, você está perdido já. Então, realmente, se desespere. Agora, se a tua esperança for em Deus, eu vou te dizer uma coisa. Tem vitória para você, não importa a situação. Só para fechar, uma ouvinte aqui da rádio, que é professora aqui em Santa Rita, ela ligou para mim, chorando, desesperada. Pastor Josué, roubaram o que é meu, roubaram o que é meu. Eu fiz, roubaram o que, irmã da senhora? A senhora foi assaltada? Não, eu sou professora. E quando o professor, o funcionário público se aposenta, ele tem direito à licença prêmio dele, e eu nunca tirei a minha licença, são 6 meses de salário, não sei como é que é, uma coisa assim. Ela tem direito a um recurso, né? E eu disse, e o que foi? O secretário da educação, sei lá, ele indeferiu o meu processo, não vai me pagar, eu vou perder esse dinheiro, eu tô precisando e tal. Eu falei, não, irmã, a gente vai orar. Ela falou, mas não adianta mais orar, pastor. O processo já foi arquivado. E eu disse, pra que a senhora ligou pra mim se não adianta orar? Aí eu disse, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa pra senhora. Eu sirvo a um Deus que está na Bíblia, que ele reverteu um decreto de morte que já tinha sido lançado para o povo dele lá no livro de Esther. A senhora está onde? Ela falou, estou em casa. Eu fiz, se ajoelha aí que eu vou me ajoelhar, que a gente vai orar. E comecei a orar com ela no telefone e comecei a profetizar que Deus ia reverter aquele decreto. Aí sabe o que aconteceu? Passou 3 meses, essa irmã ligou, né, feliz da vida, mandando uma oferta para a rádio para a gente pagar o programa, porque o processo dela foi desarquivado e ela recebeu o dinheiro. Então Deus tem poder para mudar qualquer situação. Você pode estar com câncer que carcomeu o seu corpo todinho. Deus tem poder para fazer esse câncer regredir, dar um comando para ele, mandar ele extirpar, secar e parar de existir. Deus pode mandar na doença, Deus pode mandar na situação financeira, Deus pode mandar em qualquer situação dentro do teu casamento. Deus tem poder para isso. Os discípulos ficaram assombrados com ele quando ele pegou e disse assim, Mar, quieta. Os discípulos disseram, quem é esse homem que fala com a água e a água para? Então nós servimos a esse Deus. E a gente precisa manter essa confiança. O problema hoje é que a igreja não prega mais a palavra. O problema é esse. A igreja só fala de festa, disso, daquilo. E a Bíblia que o pessoal não abre para pregar. E Jeremias, no momento de desespero, que eu acho que o pensamento é botar a corda no pescoço, ele fez, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a palavra que eu deixo para você agora nesse final de ano é essa. Traga a memória. E eu tenho exercitado isso, não só comigo, mas com as pessoas que pedem ajuda. Pastor, tô a ponto de chutar o pau da barraca, deixar a mulher, deixar a menina, voltar para a vida da cachaça. Não faça isso não, você vai se ferrar. Traga a memória que pode dar esperança. Pastor, tô quase deixando meu marido. Esse homem é terrível, esse homem é assim. Calma. Traga a memória que pode dar esperança.
pastor, eu tô quase voltando pro mundo, pra carreira de pó, pra aquela vida de doideira, porque quando eu tava no mundo eu não sofri o que eu sofro na fé. Eu falei, não faça isso não, vai ser pior. Traga a memória que pode dar esperança. Pastor, eu tô a ponto de desistir, não sei pra onde ir, tô sem rumo. Traga a memória que pode dar esperança. Um varão chegou pra mim e disse, pastor, descobri minha esposa me traindo. Eu fiz, meu filho, o que você vai fazer? Vou botar tudo nas costas, na mala, vou sair numa BR dessa aí, sem destino. Eu fiz como a pé? Ele fez, faça isso não. Traga a memória que pode trazer esperança. Se você não quiser ficar com sua mulher, tudo bem, tô mandando você ficar com ela não, mas traga a memória que pode trazer esperança. Ele perdoou a mulher, voltou pra ela e tal. Então pra tudo tem uma solução. Se a tua esperança estiver hoje no Senhor, eu vou te dizer uma coisa, a coisa vai dar certo e ela pode ser ainda esse ano. Mas pastor, o ano já está quase terminando. Pode ser ainda esse ano. Só para encerrar, vocês lembram que eu falei lá no começo do programa que minha mãe me expulsou de casa quando eu era jovem, que entreguei a vida para Jesus? Alguém profetizou que um familiar meu ia na igreja, lá onde eu estava cuidando na época, iniciando o ministério, quando eu fui colocado à frente da obra, que alguém ia lá pedir perdão. E chegou o dia 31, culto rolando, de repente quem chega no culto? Minha mãe. Minha mãe chegou no culto. E eu disse, será que aquela palavra vai se cumprir? Minha mãe no culto, minha mãe lá no culto e tal, o culto rolando. E aí, quando eu fui fazer a oração final, 11h55 da noite, já ia virar pro outro ano. Eu estava de olho fechado orando, senti um abraço. Minha mãe me abraçou chorando e pediu perdão para mim em público na frente da igreja. Ou seja, antes de virar o ano, uma profecia, uma palavra se cumpriu na minha vida. E por que não pode se cumprir na sua? A palavra que eu venho trazer para você aqui é abandone o desespero. Põe sua esperança hoje no Senhor, que essa situação vai mudar. Tá certo? É isso que eu tenho para deixar para você. Foi muito direto, foi muito objetivo. Não adianta desespero. Toda a situação que você está vivendo está no controle do Senhor. Só vai acontecer o que estiver no controle dele. Até para o diabo agir, o diabo tem que ter permissão de Deus. Então, ponha a sua esperança no Senhor, que vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, a hora passa rápido aqui. O programa está já encerrando. Para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5. Toda quinta-feira, às 22 horas, a gente está aqui na 100.5, tá? Para você que chegou e disse, meu Deus, que benção, eu perdi o programa. Não, você não perdeu, está sendo gravado, vai ser postado no YouTube. Como é que eu acho o canal? Escreva aí, RBT Plus, tem uma logo lá, é a primeira opção que vai aparecer. Você se inscreve, ativa o sininho. Tudo que a gente ministra aqui, tudo não, né? Quase tudo fica gravado e a gente posta durante a madrugada. E aí você pode acompanhar a programação e ser edificado. E outra coisa, tem outros vários programas aí para você ouvir e tá aprendendo, tá sendo ministrado e abençoado, tá certo? E você que ouviu, que se sentiu abençoado e diz assim, tô agradecido a Deus, quero alguma forma de glorificar a Deus, você pode nos ajudar ofertando para manter a programação no ar. Aqui na rádio a gente paga um horário, e para pagar o horário tem que chegar recurso, e esse programa é mantido, não tem patrocínio, não tem comercial, não tem empresa por trás, são os irmãos que ouvem, que ofertam e que mantêm a programação no ar. Então você pode enviar a tua oferta para nos ajudar a manter o programa no ar. Pastor, como é que eu faço para enviar a minha oferta? Você vai pegar o seu WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834, 839, né? 83 porque é o DDD da Paraíba, para quem nos escuta de outros estados pelo site. Então o DDD 83 tem o 9 na frente e fica 99105-6834, 839-9105-6834. É chave Pix, se você usa o Pix. Se você não usa o Pix, fala com a gente, que a gente manda o número da conta. Você vai poder fazer sua oferta pela conta, da forma como você quer, na lotérica, no banco, e você vai poder se tornar participante, sabendo que sua vida está sendo coberta de oração, tá bom? Então, no mais, pessoal, é isso. Quero agradecer a vocês que ficaram conosco até agora. E quinta-feira que vem, se Jesus permitir, estarei aqui de volta, ministrando uma palavra para vocês, tá bom? E no mais, a gente vai se despedindo de vocês aqui, porque nossas horas já se avançaram. Toma essa palavra aí, guarde seu coração, não se desespere, põe a sua esperança em Deus, tá bom? E quinta-feira que vem estaremos aqui de volta em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui!